NTzada, tudo bem? Aqui também tudo ótimo, mas hoje eu vou começar diferente. Eu vou começar assim. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o NT Games. Você tá maluco? Não, eu tô, cara. Hoje eu tô em êxtase porque eu tô trazendo um dos meus ídolos aqui pro Pod Mais Joga. Vocês sabem que eu comecei esse programa na época da pandemia, com muita força de amigos para que eu fizesse o podcast. Eu amo falar sobre videogame. E tem um cara que me inspirou muito quando eu comecei a colecionar lá meados de 2012, 2013, e eu consegui, depois de 10 anos, trazê-lo num programa. Eu estou falando com ele aqui ao vivo e eu espero que vocês curtam, porque para mim está sendo uma honra. Não vou chorar, prometi que não iria chorar, eu vou aguentar firme aqui, mas eu tô com um dos meus ídolos do retro game. Pessoal, tá tudo bem, porque eu tô com o BRKS Edu. Fala, Edu! E aí, mano, beleza? Puta, ótimo, cara. Não tem como tá melhor. Olha quem tá aqui na minha sala de games, cara. Meu, você falou um negócio agora que me pegou assim, putz, de retro games lá em 2012, 2013. Nossa, como o cenário mudou de lá pra cá. E eu não pensava lá em 2012, 2013, putz, é retro games, sabe? Tipo, Era games, né? eu tava tentando pegar os jogos que eu tive na minha infância, mas queria ter na coleção, sabe? Coisas que eu joguei e nunca tive fisicamente. E é uma pena que eu não comprei mais jogo naquela época. Edu, você não me conhece, mas eu te conheço. Você me conhece hoje, mas eu te conheço desde 18 de novembro de 2012. Você tem ideia por que essa data? Cara, eu não tenho ideia por quê. Por quê? Esse foi o seu vídeo sobre o unboxing do Wii U. Foi nessa data que você lançou. Caraca! O Wii U, ele lançou em novembro, eu não lembrava que ele saiu em novembro. E aí foi aquele boom na época e eu fui atrás para saber outros canais. Eu estava começando a colecionar, já tinha mudado para os Estados Unidos. Aham. E o Wii U era uma incógnita, né? Porque tinha o Wii tão bem, tinha sido tão bem, e o Wii U ali aparecendo, mas com um gráfico melhor, não sei, era uma imagem melhor, a gente estava meio naquela dúvida. E aí Uhum. você veio com um vídeo de unboxing, você contou a história desse vídeo, foi sensacional o esforço que você fez para ter conseguido ele naquela época, né? Cara, eu te digo, porque assim, quando eu vim pro Canadá, eu vim com dinheiro bem contado, né? E o meu canal no YouTube já gerava renda. Eu comecei a gerar renda no YouTube no meio de 2011. Tá, E não era ruim a renda. entendi. Mas morar fora, você sabe, é caro se mudar pro Difícil. exterior. Eu tava fazendo faculdade aqui e, em paralelo, eu tocava o canal. Faculdade como estudante internacional, caríssimo. Tá. Eu pagava mais ou menos $6.500 por semestre. E eu estava na época fazendo uma opção que você faz a faculdade, o curso era de 2 anos de marketing, mas eu fiz em 1 ano e 3 meses. Entendi. Então, em 1 ano e 3 meses, eu paguei 4 semestres, $6.500. Caramba. E assim, o que entrava ia embora, o que entrava ia embora. Então eu lembro que acho que era $27 que eu estava com grana na conta Na conta. corrente, sabe. Eu fui no limite do cartão de crédito, paguei o restante com débito e sobrou $27 ali na conta. Mas eu consegui o meu Wii U. Foi o primeiro console que eu peguei, assim, no dia do lançamento, e teve um outro console que eu tive na época de lançamento, que foi o Dreamcast, que Ah, olha só. saiu 9 de 99, né, e eu tive ele por volta do dia 20 do 9 de 99 no Brasil, Tá. porque eu fui economizando dinheiro de, tipo, presente de aniversário, essas coisas, e aí quando saiu o Dreamcast eu comprei logo que saiu. Mas o Wii U eu peguei no dia do lançamento, logo cheguei em casa, gravei meu unboxing e fui jogar. Eu tô tentando lembrar os jogos do lançamento, tinha o Zombie U, eu tenho certeza que foi um dos jogos de lançamento, eu acho que foi o New Super Mario Bros. U, Eu acho que sim. Se eu eu me acho. recordo do seu vídeo, foi esse que você trouxe na época, É. tirando da caixa e tal. E te digo que, assim, o salto gráfico do Wii pro Wii U é notável, né, a gente saiu do 480i, 480p pro 720p, É, digital, era uma diferença grande. Eu é. gosto muito do Wii U até hoje, né, eu até fiz recentemente o vídeo do Wii U no canal, o meu Wii U tá aqui, ligado pertinho de mim, Que estava legal. jogando o NES Remix nele recentemente, e é um console maravilhoso,
que não fez sucesso. Ele faz sucesso hoje, né? Com Mario Kart 8 no Switch, com Mario 3D World no Switch, com Mario U no Switch, né? Os jogos do Wii U brilhantes foram pro Switch, a galera ama e não se toca. Que tipo, cara, isso aí tudo dava pra ter curtido no Wii U, né? Com certeza, Edu, com certeza. NTzada, é isso aí, tamo com o Edu aqui. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal. Já tô pedindo agora, porque depois você vai embora e não fez o que tinha que fazer para ajudar aqui o canal a crescer, né? Então se inscreve no canal, avisa todo mundo que o Edu tá aqui, tá com a gente no Pode Mais Joga. E não esquece de ir lá no search e dar aquela procurada no canal NT Games Brasil, ajuda o engajamento a crescer bastante. Edu, você está no Pode Mais Joga, e no Pode Mais Joga a gente pede para que o convidado escolha aí um jogo para ficar no plano de fundo. O jogo, na verdade, é a grande estrela desse podcast aqui, né? Então peço para o convidado escolher bem, porque ele vai ficar ali no plano de fundo. Você tem alguma ideia de algum jogo? Cara, é que eu tô com uma camiseta do Punch Out, só que se eu pedir Punch Out, acho que vai ficar muito repetitivo ali. E eu queria pedir algo fora da caixinha também. A gente consegue botar um Nemo de Nintendinho? Nemo de Nintendinho. Já tá na tela. Beleza. E vamos que vamos. Você tem alguma memória afetiva do jogo? Não? Cara, eu tenho uma memória traumatizante, porque quando eu era criança era difícil demais esse jogo pra jogar. Nossa, era difícil. Eu peguei pra fazer alguma captura de gameplay ali recentemente, e aí eu vi, cara, esse jogo realmente era complicado pra criança jogar, não só pela dificuldade de jogabilidade, mas de você entender o que fazer sem falar inglês, né. Eu nem Claro. sei se quando eu jogava Nemo eu falava português, né, eu lia português, no caso, eu falava se eu sabia ler em português, e aí hoje em dia eu vejo, putz, era um jogo, assim, bacana, né, é Capcom, não é? É. Nemo é da Capcom, tipo, graficamente maravilhoso, a trilha sonora é maravilhosa, o conceito de gameplay é muito bacana, né, do Nemo conseguir vestir ali, né, outras roupinhas que nem o Mario faz, no caso ele Aham. pega montarias pra ele, né, e assim, um jogo diferenciado, cara, eu quero pegar pra jogar e zerar esse jogo em algum momento, porque eu não lembro de ter zerado ele. Eu acho que criança era uma façanha eu passar da primeira fase, É. mas é um game pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Eu lembro de jogar e gostar muito. Ah, daqui a pouco você traz até lá no seu review dos jogos antigos que você tá fazendo agora, que tá sendo super legal. Obrigado. Edu, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Eu quero Vamos. muito falar de tanta coisa com você que eu espero que eu tenha tempo, mas a minha grande curiosidade é como é que tudo começou, né? Onde que o videogame entrou na sua vida? Talvez você não tenha falado tanto disso no seu canal, mas quando você era pequenininho ali, como que chegou a Então, você? eu não lembro do primeiro contato com videogame, porque eu era muito criança, né, eu Tá. acho que foi, tipo, com 3 anos, sei lá, Ah, 2, 3, 4, que foi com o Atari. foi com a Foi Atari, com o boa. Atari, eu gostava de River Raid, gostava de Enduro e Pitfall. Ah, boa. River Raid era o meu favorito quando eu era criança. Eu lembro Eu de também. acho que eu tinha 4 ou 5 anos, eu lembro do meu pai comprando a fita do River Raid, levando onde a gente morava em Nova São Paulo, que é um lugar que fica perto de Aldeia da Serra, É. depois de Alphaville, assim, e eu lembro de jogar e gostar muito. E aí, no meu aniversário de 6 anos, eu ganhei o Top Game da CCE, Tá. que foi o meu primeiro né, console. E aí no Top Game eu joguei muito Mario, né, Mario 1, 2 e 3, o Nemo que eu falei, jogava Ionoid, que, meu, hoje em dia eu fui jogar, eu achei péssimo, mas eu adorava quando era criança. Joguei, cara, muito Castlevania, Mega Man. Aí vai ter uns jogos que eu não lembro direito o nome, o Kogu que manja nome de tudo, que É. sabe melhor, mas tipo aqueles Tiger L, sabe, que é Sei. o helicóptero que você vai voando, Ikari Warriors, que acho que é dos fliperamas, mas é aquele que você vê o bonequinho de cima que ele De cima. atira. Aham. Que eu nunca fui muito longe nesse jogo, mas eu descobri através do Kogu que esse jogo é totalmente quebrado na parte final. É. E jogos assim, né, acho que me marcou muito o Mega Man, Mario, o primeiro Zelda eu não sabia o que fazer, né. Nem eu.
eu cheguei a jogar. É. O Zelda 2, né, a Aventura do Link é um jogo que eu acho bem fraco, sinceramente, mas na época eu cheguei a jogar porque tinha um amigo meu de prédio que tinha o original ali, a fita dourada, eu, caraca, que é isso? Ele me emprestou, eu joguei. Lembro de jogar Batman. O Batman primeiro? de Nintendinho, ele era bem bom, né? Era muito bom. Ele era azul, lembra? O Batman tava com roupa azul. Tartarugas Ninja, putz, eu amava Tartarugas Ninja. E meio que nessa época eu também jogava fliperama com meu pai. Eu gostava muito de Simpsons no fliperama. Gostava de Tartarugas Ninja. Eram os meus favoritos. Tartarugas Ninja era acho que o que eu mais joguei, mas o Simpsons era muito marcante pra mim. E o primeiro videogame seu, assim, que você lembra? O Top Game. Tá, o Top Game O mesmo. Top Game foi o primeiro meu, que foi presente de aniversário quando eu tinha 6 anos. Tá. E aí, seguindo, eu tive o Super Nintendo, que eu amava no Super Nintendo. Acho que eu já entendia melhor as coisas, porque eu era criança, pegou pré-adolescência ali também, né? Com Zelda, Link to the Past, Mario World, o Yoshi's Island me marcou muito. Foi um presente de Natal do meu avô paterno. E, nossa, eu amei esse jogo, joguei demais. Mario Kart eu jogava muito com meu pai, gostava. O FIFA, que eu acho que é o de eu acho que nem tem número nesse FIFA, mas é o de 94. É aquele que na versão de Mega Drive você podia fugir do juiz. Esse mesmo. Quando ele ia te dar o cartão. Eu tinha a versão de Super Nintendo. Que tinha um bug, não era um bug, né, meu? Era mais um design meio mal feito. Que você ia meio que na intermediária ali, se você carregava 3/4 do chute, era gol. Gol. O goleiro não pegava. O goleiro não pegava, era só colocar, só ir sempre no mesmo lugar, chutar com a mesma força. Gostava muito. O jogo de X-Men, de Super Nintendo, gostava muito. Me fugiu o nome do jogo. É aquele que você usa o Gambit, o Wolverine, o Ciclope. Acho que são 5 personagens jogáveis. Vou achar aqui pra gente. O Beast. É Beast, não é que fala? É o Mutant Apocalypse? Esse mesmo. Muito bom esse Gostava jogo. bastante. Cara, o Rock'n'Roll Racing, ele foi importantíssimo na minha formação como gamer e na questão de música, porque por causa do Rock'n'Roll Racing eu descobri Deep Purple, e Deep Purple se tornou a minha banda favorita da infância, assim. E do Deep Purple eu parti pra Power Metal, né, que tipo, Blind Guardian é uma das minhas bandas favoritas, assim, mas começou lá com o Rock'n'Roll Racing. Lá atrás eu joguei muito eu esqueci o nome em português, o Biker Mice from Mars. Sei. Os rato mutante de Marte. Era isso, era mais ou menos assim. O jogo de corrida, acho que é a Konami que desenvolveu esse jogo, o jogo de corrida é muito bom. Muito divertido esse jogo, eu gostava bastante. E nessa época, criança ali, de época de Nintendinho, Super Nintendo, tinha um amigo meu que ele tinha muito jogo de PC. Meu contato com o jogo de PC era através desse meu amigo, Leonardo, o pai dele tinha muito jogo. E aí eu lembro de jogar no PC. Isso era o quê? 95, 98? Cara, talvez antes disso. Antes? Tá. Então era Devia Windows ser 3.1. 92, 93. Cara, DOS e Windows 3.1. Entendi. Era aquele jogo da Lamborghini, de corrida. Aí os, tipo... Maniac Mansion, que fala? Esse eu não conheço, Edu. Eu acho que eu devo estar falando... Talvez eu esteja falando o nome do jogo errado. Que tem o 2... Nossa, me fugiu o nome. Mas é época do Full Throttle. Lembro, joguei. Secret of the Monkey Island. Esses jogos point and click aí, que eu gostava na época. Mas eu nunca tive um PC pra jogar quando era mais novo. Eu jogava na casa de amigo e achava bem legal. Aí, o Super Nintendo também foi onde eu joguei, tipo, Mortal Kombat, muito Street Fighter, Art of Fighting. Eu lembro do meu primeiro contato com jogo de luta. Porque, eu esqueci de falar, no Nintendinho eu amava Battletoads e Double Dragon. Amava. É muito bom, mano. Battletoads era impossível de passar quando você era pequeno, né?
Adulto também. Mas É isso a verdade. gente releva. Aí, tipo, eu gostava né, do briga de rua. Sim, sim. E aí eu lembro, cara, quando eu testei o Street Fighter 2 de Nintendinho, Nossa. super oficial, né? É. Amigo meu tinha, acho que é de Taiwan esse jogo, acho que é um hack de Taiwan. E, cara, um amigo meu tinha, eu lembro que eu testei na casa dele, eu apaixonei por aquilo, porque eu pensava comigo, meu, como pode, cara? Isso aqui é o melhor do briga de rua, que é o combate, só que o jogo é só combate Só isso. e com muito mais profundidade, né? Eu consigo botar em palavras hoje em dia o que eu tava pensando na época. Mas eu entrei em choque quando eu joguei pela primeira vez aquilo. Eu amei. Meu objetivo de vida ali foi ter um Street Fighter, Entendi. que eu não tive no Nintendinho. Mas eu jogava bastante, né? Porque é época de aluguel de fita, né? É, nossa, muito. O Earthworm Jim é um que eu gostava, o jogo do Rei Leão. O Aladdin de Super Nintendo eu gostava muito. E nessa época, em paralelo, o meu primo tinha o Mega Drive. É. Então eu joguei muito Sonic 1 e Sonic 2, que eram os Sonics que ele tinha. Nossa, muito, muito. Eu não lembro se eu cheguei a zerar Sonic 1 e Sonic 2 na época. Tá. A gente ia longe no jogo, mas Uhum. eu acho que no Sonic 1 a gente morria no Scrapyard Brain, que é uma das últimas Das zonas. últimas fases. Aham. Se eu lembro de cabeça, acho que era esse o nome, que é o que vem depois da Labyrinth Zone, eu acho. E aí começa a ficar muito impossível, porque parece Aí na muito época inimigo. É. a gente morria bastante. O Sonic É. 2 a gente jogava co-op, Aham. né? Eu ia de Tails. Não faz nada, né? E sacanagem, É. mas eu ia de Tails, o videogame era dele. É. O Sonic 2 eu tenho certeza de que na infância a gente não zerou, não. Tá. Mas eu lembro de ver a última fase alguma vez, porque eu lembro do aviãozinho chegando. Entendi. Mas eu fiz um vídeo no canal zerando do início ao fim já. É, O 1 e claro. o 2. E nessa época o Mega Drive é o que jogava mais. Ele tinha o É. Columns também, que é tipo, o Tetris do Mega Drive, né? É. E eu, às vezes, acho que alugava algum jogo ou outro, mas Sonic foi o que realmente me marcou. Nessa época eu lembro de testar Golden Axe, Uhum. Altered Beast. Bem Mega Drive, né? Tive Símbolo do Mega contato Drive. com esses jogos. Quanto que eu tive, eu não lembro. Entendi. Foi o suficiente pra eu lembrar e te contar agora. É. Com certeza tiveram outros jogos que eu joguei e não lembro. Não lembro direito. Mas eu lembro de criança o meu pai alugar numa locadora um Mega Drive com a fita do Tasmania, Ah, olha só. que era bem legal. Era bom, essa fita era É. boa. E na infância tem um amigo meu também que também chama Leonardo, mas não é o Leonardo do PC, que Tá. ele tinha o Master System. Eu lembro de assistir muito ele jogando Phantasy Star. Aham. Ele era apaixonado, e É, o Phantasy Star era em português, né? foi o primeiro em Então português da ele é Tectoy. apaixonado por esse jogo e eu lembro de ver ele jogando, mas eu não entendia muito porque RPG você tem que começar do zero, né? É. Mas eu joguei muito Alex Kidd. Difícil. Difícil. Nossa. A jogabilidade do Alex Kidd, pra quem vai jogar hoje em dia, é muito escorregadia, né? Exatamente. Você jogou o novo, o remaster? Joguei pouco. Eu Pouco. testei, Aham. fiz vídeo no canal, joguei acho que as 3 primeiras fases. Que eu joguei uma build pré-lançamento, daí eu não segui depois. Entendi. Mas eu achei bonito, ficou muito Bonito. bonita a versão moderna, né? Também gostei. E lá do Master eu lembro que tinha uns jogos 3D, né? Que você colocava óculos 3D, meu amigo tinha. Gauntlet, que fala? É isso. Eu não sei se era no Master ou se era no Nintendinho que eu Eu não jogava e Nintendinho, gostava. eu tenho do Nintendinho. Tá. Não sei se existe do Master, eu acho que não. Eu não sei também. É. Mas nessa época, meu, era isso aí. Isso aí os meus anos formativos, né? Acho que é assim que a galera fala. Fala em inglês, pelo menos assim, né? Cara, E muito engraçado você ter falado pouco de RPG. Eu jurava que você era o cara do RPG sempre, desde o começo, assim. é que eu era muito novo nessa É. época, né? Aham. Então eu tô falando ali até meus 10, 11 anos. É. Que é o criança E aí a língua também pré-adolescente. era difícil, né? Nas fitas todas em Mas inglês, eu falei do japonês. Zelda Link to the Past, que a galera Verdade. discute se é RPG ou aventura, né? Eu digo que é um RPG de aventura e fico ali Pronto. em cima do muro. Mas eu acho que nessa época a galera definia Zelda como RPG. É. E aí deixaram de definir como RPG, né? Mas nessa época eu não joguei Final Fantasy, eu não joguei Dragon Warrior. O primeiro RPG que eu joguei foi o Super Mario RPG no Super Nintendo. Ó. Que foi uma ótima apresentação para o mundo dos RPGs, porque eu conheci os personagens, É. eu já era fã de Mario, o jogo tem um andamento muito bacana,
É. né? Porque ele tem história, mas ele tem exploração, ele tem várias homenagens à franquia Mario embutidas ali, né? E eu gostava que o sistema de batalha é por turnos, mas você tem que estar o tempo inteiro engajado, porque Com certeza. quando você vai atacar, você aperta o botão A no timing correto, acho que era o botão A, você aperta o botão na hora certa, você faz um dano crítico. Você aperta o botão na hora certa, você defende, toma menos dano, né? Isso. Mas foi a minha apresentação mesmo para o mundo dos RPGs. O segundo RPG que eu joguei, que eu amei mesmo, Final Fantasy VII. Ah, Que quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu ganhei o meu PlayStation, o primeiro PlayStation. O meu era algum modelo antigo, porque eu lembro que tinha aquela entrada, não sei se é serial atrás, que dava para usar o Pro Action Replay, né? lembro. Então o meu PlayStation da infância, ele é um modelo antigo, então eu devo ter ganhado ele na época meio que, não no lançamento, mas algum tempo depois, sem ser muito tarde na geração. Chegou a virar ele de ponta cabeça também? Como os Lógico, mortais? lógico, Tinha que fazer essa lógico. pergunta pro Edu. Você fez É, isso? meu, com certeza. Eu lembro de ler isso numa revista e É, funcionava, né? funcionava bem, cara. Mas no Play 1 eu joguei muito Final Fantasy VII, Tá. Final Fantasy VIII, Final Fantasy Tactics, que É, pra mim é... Final Fantasy Tactics, cara, tá lá no topo de melhores jogos que eu joguei na vida. Ele tá naquele nível pra mim, Mario 3, Last Demon of Us? Souls, Dark Souls, né? Tipo, acho absurdo ali The Last of Us, né? Eu É. acho que ele tá naquele nível, assim, num patamar, cara. Eu nunca joguei um RPG de estratégia, RPG tático, tão bom quanto Final Fantasy Tactics. Atualmente eu tô jogando Fire Emblem Awakening no 3DS, Que legal. que tá me segurando bem aquele ímpeto, aquela vontade de ter um RPG tático pra jogar. O Fire Emblem tô achando fenomenal, mas o Final Fantasy Tactics é ultra diferenciado, né? É. E joguei nessa época Final Fantasy IX, o Dragon Warrior 7, que eu não cheguei a zerar, porque o jogo é gigante, né? É muito grande, cara. Mas eu lembro de ficar bem apaixonado pela temática do jogo. Que mais? Tinha um Grand Blue Fantasy, qualquer coisa assim. Eu não... É. Era Play 1 isso? Acho que era Play 1. Eu posso até olhar Um, aqui. Ark the Led 2 eu amava. Que é um que eu quero jogar de novo, porque o Kogu, ele me influencia demais, cara. O que o Kogu e o Luiz falam, eu obedeço, né? Você tem visto e falado bastante dele, né? Nos seus vídeos. Achei bem legal isso. Sim. Eu comecei a Falo, seguir por causa de você, eu o falo Kogu. todo dia com o Kogu. Ah, entendi. Todo dia a gente conversa. Eu mando Que uma bom. mensagem à tarde, ele responde de madrugada. Aí no É. dia seguinte eu respondo. É assim, no WhatsApp. Mas eu falo todo dia. Aí o Ark the Led 2, eu lembro, assim, que eu era apaixonado, que o Ark the Led 2 é um RPG que ele tem meio que um andamento de Final Fantasy com o sistema de batalha do Final Fantasy Tactics, né? Que É. pra mim era uma mescla bem bacana. Tinha um jogo que chamava Guardian Crusade no Play 1, que era um RPG bonitinho, que eu achava muito legal. E no Play 1, Wild Arms. Hum, Mas no Play 1 eu joguei muito Crash também. é. Crash Bandicoot, que eu gostava bastante. Tem um jogo de plataforma 2D, que era meio que o Mario World do Play 1, que é o Hermie Hopperhead. Só Esse eu não saiu no conheço. Japão. Ah, tá. Que é um Não jogo bem conheço. legal, bem bonito, assim, pra época. Eu acho que ele serviu bem o propósito de plataforma 2D. Não envelheceu tão bem quanto um Mario, mas envelheceu bem melhor do que um Bubsy. Tá. Sumiu, né? E Play 1, que mais, cara? Resident Evil. É. 1 e o 2 eu amava, o Nossa. 3 me dava crise de ansiedade, o Nemesis, É. mas eu fui zerar faz uns 5, 6 anos, o clássico. O 2 eu zerei inúmeras vezes no Play 1, o 1 eu zerei. Aliás, tem sustos clássicos seus, né? Nesses vídeos. Nossa. Cara, o problema do Resident Evil é É. porque ele tem o terror psicológico Tem. com a ansiedade que causa junto, ele tem o terror do susto mesmo, né? É. Então Resident Evil ele tá ali nos dois. Na época eu não joguei Silent Hill, fui Ah, jogar você não jogou? depois. Na época não. Ah, olha só. Eu fui jogar depois e gostei bastante. Fui jogar faz uns 5, 6 anos também, mesma época que eu joguei o Resident 1, 2 e 3, que eu zerei o 1 e o 2 de novo e o 3 pela primeira vez. Uhum. Acho que foi 2018, 19, por aí eu joguei o Silent Hill também. O 1 e o 2. Mas enfim, ainda de Play 1 eu tô tentando lembrar, porque eu joguei muito jogo no Play 1, né? Tomb Raider.
Nossa, clássico. Tomb Raider era... O Tomb Raider de Play 1 até hoje é maravilhoso, né? Eu lembro, o Tony gráfico, Hawk, né? o Tony Hawk eu joguei muito no Play 1, amava. A versão de Dreamcast é maravilhosa graficamente, assim, em comparação. Era muito bom. Nossa, cara, o Dreamcast pra mim é um console tão... É uma pena. Vou falar assim, cara, é uma pena. Mas, ó, de Play 1 aí, Tony Hawk também eu lembrei que eu joguei bastante, o 1 e o 2, principalmente. Gostei muito. E aí, em 97, fim de 97, peguei o Nintendo 64 também. E no Nintendo 64, óbvio, né, Mario 64, mas eu jogava no meu primo, que é o meu primo do Mega Drive, ele que tinha o Mario 64, eu joguei muito, ele tinha o Mario Kart. Ele tinha Mario Kart. Mario Kart 64 eu não curto tanto assim. Jura? É. Nossa, é o que eu mais gosto, cara. É o que eu mais... eu joguei tanto, cara. Eu jogava, mas eu não curto tanto. No Nintendo 64, meus jogos favoritos, que foi o que eu joguei na época, assim, ó, Zelda Ocarina of Time, óbvio, Banjo-Kazooie, que pra mim é o melhor plataforma 3D lá da época. É muito bom. Eu amo Banjo-Kazooie. Diddy Kong Racing, que pra mim é absurdo, e é uma pena que a gente não tenha nada parecido, né? Da época parecido tem o Crash Team Racing, que claramente foi baseado no Diddy Kong Racing, né? Com certeza. E Nintendo 64, cara, eu lembro de gostar de Killer Instinct no Nintendo 64. Não joguei na época o Paper Mario, que é um que eu sofri por não ter jogado na época, porque é uma época que eu já gostava desse tipo de jogo, né? 007, óbvio. Maravilhoso. Amava. Muito É bom. bom, incrível até hoje. Jogar co-op, então, era sensacional, né? Incrível. E aí, que mais Nintendo 64? Tô tentando lembrar. Cara, eu tinha um jogo de corrida que chama MRC. MRC, gostava bastante. eu lembro desse jogo, mas não lembro de ter jogado. Eu lembro do jogo. Ele era divertido, eu gostava na época. Top Gear Rally. Tá. Gostava bastante. Joguei muito também. Que eu tô lembrando de cabeça, assim, os principais são esses. Claro que eu testei outros jogos em casa de amigo, mas os mais marcantes, assim, do Nintendo 64 foram esses. E no fim da geração, eu comprei um Saturno. E essa era a minha próxima pergunta. Deixa eu só me corrigir aqui. Você tá certo. Tomb Raider só tem o Last Revelation e o Chronicles. Tá. Eu não vi nenhum outro aqui. Eu tenho um, mas agora porque até eu achar. O 1, que eu me lembre, tá? O 1, ele saiu pra Saturno e Play 1. Isso. A versão de Saturno eu acho mais bonita, mas o frame rate é pior e ela é super escura. É verdade. Então foi isso E que a eu versão confundi. de Play 1, ela é mais clara, ela tem aquele wobbling dos polígono, textura do Play 1, né? Mas ela é mais jogável, porque o frame rate é mais estável e ela é mais clara. Apesar de que a jogabilidade no controle do Saturno fica bem boa. Aí Tomb Raider 2 e 3, eu acho que eles foram exclusivos do Play 1 na época. Do Play 1, esse é verdade. Porque realmente o que eu lembro de ter jogado bastante era o Last Revelation. E acho que é esse que eu tenho aqui. Que eu peguei recentemente, cara. Foi esse que você pegou na casa que me mandou aqui. Eu lembro lembro dessa história, acho que com o Luiz, ele me contou alguma coisa assim. E eu peguei um monte de coisa com o tiozão e eu tentei roubar o Resident do Saturno do Luiz. Ele ficou bravo de verdade, ele vai falar que não, tá? Ele vai comentar aqui embaixo que não. Mas ele ficou bravo. Não, o jogo é meu. Não, o contexto para quem estiver assistindo é porque o Luiz, Retro Gamer Brasil, tinha reservado um Resident Evil de Saturno com o tiozão. Então tava atrás lá do caixa, né? Guardado, né? Tava guardadinho. E aí eu vi de longe, ô tiozão, eu quero esse Resident aí. Ele, não, esse aqui tá reservado. Eu falei, tá bom, né? Aí ele falou, tá reservado pro Luiz. Eu falei, cara, então, deixa eu tirar uma foto e falar que era a última unidade que você tinha e eu comprei. Aí ele, beleza. Aí eu mandei a foto falando, ô Luiz, comprei aqui, cara, do tiozão. Essa é a história. Mas no fim das contas o Luiz encontrou um outro e ele me deu de presente. Então, tá vendo? No final ele te deu. Ele encontrou um outro e me deu de presente. Então eu tô com o Resident de Saturno, que eu não joguei ainda. Que legal. Mas eu quero muito testar, porque eu tenho um quadro no canal que é dos consoles como você nunca viu, e eu quero fazer de franquias, né? Vai ser maravilhoso. E aí tipo, God of War como você nunca viu, pegar vários games da franquia. E aí eu pensei em fazer isso com Resident Evil 1.
Resident Evil Como Você Nunca Viu. Tô decidindo se eu vou explorar a franquia toda ou só o 1, porque o 1, a versão de Play 1 é diferente da versão de Saturno. E aí tem o remake, né, do GameCube, enfim. Mas o Saturno eu tive na época, mais pro fim da geração, eu amava. Gostava? Jogava muito Guardian Heroes com meu primo. Outro primo. Outro primo, tá. Outro primo. Gostava muito de jogar Guardian Heroes com ele. Die Hard Arcade. Jogava muito, amava. X-Men Children of the Atom. Muito bom. Muito bom. Esses eram os que eu mais jogava. Fighting Vipers, eu amava. Jogos Nossa, difíceis. Fighting Vipers é espetacular. Difícil Fighters de achar Megamix. Difícil de achar hoje. É. Nossa, impossível. O Fighting Vipers, eu tenho a mídia física americana e a japonesa. Eu amo esse jogo. Aí, cara, eu joguei na época o Mr. Bones. Você conhece o Mr. Bones? Mr. Bones, não lembro. Não, esse é não. um esqueleto, Uhum. plataforma... Cara, é assim, é uma maluquice, mas é plataforma 2D, porque ele tem fase rítmica, ele tem fase que você... Primeira fase você tá fugindo de um cemitério, ele toca guitarra, o esqueleto. É uma maluquice esse jogo. Ele é um jogo, ele é muito experimental. Hoje em dia é um jogo ruim? Não. Mas ele também não é um jogo que você pega e fala, caraca, que obra de arte. Mas pra época era bem legal. 2 discos, várias animações, né? CGs muito bem feitas. Jogo bem experimental, bem bacana. O Saturno fez isso, né? Ele trazia umas coisas diferentes, assim, do que a gente estava acostumado, né? Ele testava coisas novas, né? Mas, ó, de cabeça, os que mais me lembro e mais me marcaram foram esses. Mas hoje em dia, no Saturno, eu tô com... Sega Rally eu joguei muito. Jogou, tá. Também joguei não tem muito. Como, né? Esse. E eu, da época, tinha o Gasparzinho também, que faz muito tempo que eu não jogo, que não é um jogo licenciado ruim. Tá. Ele é um jogo à vista de cima, você tem que explorar, resolver mistérios, assim. Resolução de enigmas, o game focado. Mas o Saturno, hoje em dia, eu tenho o Satiator. O Satiator, ele é um... Você pluga naquela entrada traseira que tem perto de onde você coloca a bateria. Tá. E você roda jogo do cartão SD. Tá. Então você tem tipo Porque assim, o que dá pra ter original, eu tenho. Mas o Saturno, hoje em dia, quem é colecionador sabe. É impossível de você encontrar as coisas. Quando você encontra, é um preço absurdo. É muito caro. Tem jogo tipo Albert Odyssey que você não encontra nunca. Quando você encontra uma fortuna. O jogo tá morto no Saturno, não tem em nenhum outro lugar. Como é que você vai jogar? Só dá pra você rodar do cartão SD, porque assim, se você comprar usado de alguém por $1.000, você não gerou dinheiro pra publisher também, né? Exatamente, cara. Cara, a gente fala isso bastante aqui no canal, né? Jogue videogame, é assim que eu termino o show. É muito importante a gente jogar e não perder essa essência. A gente conversei agora com o John Hancock sobre o digital, né, sendo perdido com o desligamento do Wii, desligamento do 3DS. Muita coisa vai se perder e vai sumir. A gente não pode ser contra essa digitalização física, não sei nem se existe essa palavra. Mas porque trazer, assim, né? A pirataria tem feito um trabalho muito melhor de preservação do que as publishers, do que as desenvolvedoras. O que eu posso ter em mídia física, tipo, eu compro por exemplo, o Wonder Boy. Eu gosto de jogar o Wonder Boy no Mister, a versão original. Só que eu tenho a coletânea mídia física. Sabe? Os jogos que dá pra ter, eu tenho, mas assim, o Albert Odyssey que eu uso como exemplo, cara, não dá pra comprar. Um Panzer Dragoon Saga não dá pra comprar. Não dá. Exatamente. Não dá. E o Panzer Dragoon Saga, beleza, a publisher é desenvolvido e publicado pela SEGA, né, se eu tô lembrando de cabeça. Ela nunca relançou, ela não tem interesse em gerar renda com aquilo. Né? O Neo Geo também, cara, o Neo Geo, né? Eu tenho aquela fita que tem os 64 jogos e tudo mais. Não gostaria de ter os jogos, mas não dá, cara, não é. Não dá. O Neo Geo ainda dá pra você consolizar o arcade, mas ainda assim é difícil e caro, né? Ainda caro, assim. Cara. Então, tipo, assim, os jogos que a gente pode ter, com certeza temos, mas se der pra continuar jogando o jogo de algum jeito. Neo Geo, hoje eu zerei o primeiro Metal Slug. Hoje? Que legal. Hoje. Gravou ou não? Só jogando. Foi 35 minutos, eu gravei a gameplay, mas é pra fazer vídeo depois, eu não gravei eu jogando, assim.
Eu gravei só o gameplay isolado ali. O som, a abertura do Neo Geo ali é o som da riqueza, né? Nossa, porque cara. eu nunca vi um na época, cara. Nem eu. Cara, era o videogame melhor do mundo. Você lembra disso quando você era pequeno? Falavam, Sim. qual é o melhor videogame do mundo? Era esse e o TurboGrafx. Só falavam disso. Eu lembro uma vez de ver um Neo Geo CD no Shopping Morumbi, numa loja. Meu, o negócio é tão lendário que eu lembro de eu ver o negócio. Neo Geo CD. Que não é o ideal pra ter Neo Geo, né? O ideal é você ter o... Não, cara, o loading é interminável. Nossa, é muito longo. Por isso, o ideal é você ter o... Tanto faz o Neo Geo, mas não o CD. Na minha coleção eu tenho os dois e por isso, porque eu queria ter essa nostalgia. Um amigo meu tinha e a gente jogava, eu queria ter os mesmos jogos da época, então eu tenho. Mas, cara, os loads são absurdos. Você cansa de ficar lá. É impressionante. O Fábio Michelin lá na Gamescare, quando eu visitei ele em outubro, quando eu fui pra BGS, ele falou, pô, leva o consolizado do Neo Geo. Eu falei, não, me arrependi, devia ter levado. Só pra ter alguns jogos de Neo Geo na coleção, sabe? Eu vou só mudar um pouquinho de assunto, depois eu volto na minha história. Fechou. Assim, porque o negócio que eu penso, assim, eu não quero ter jogo na coleção por ter na coleção. Eu não quero ter um jogo porque ele é raro ou um jogo porque falam que é bom. Eu quero ter jogo que eu jogo, né? Meus jogos, assim, raros estão lacrados de fábrica. Raros. E os que estão lacrados de fábrica é porque teve uma oportunidade de eu pegar. Tipo, eu tenho Yoshi's Island lacrado de fábrica porque eu comprei por $50 canadenses. Entendi. Apareceu. O jogo novo na época era mais caro que isso, né? Com certeza. Eu tenho Stargate de Super Nintendo lacrado de fábrica porque eu paguei $15 canadenses. Né? E considero abrir. Eu tenho um Killer Instinct lacrado de fábrica que eu tô pensando em algum momento a fazer um vídeo abrindo. Que é legal. Ele tem o disco com a trilha sonora, né? Então, acho que vai ser uma experiência bacana. Porque eu não sou fã desse lance de botar jogo no acrílico e nunca abrir. Eu sou a favor do jogo ser usado, né? Que bom. Então, assim, os jogos que eu tenho na minha coleção, cara, eu diria que, assim, 98% é jogo que, tipo, eu comprei, que é pra jogar, pra usar. Alguns eu comprei porque era um achado muito bom, mas ainda assim eu quero testar, sabe? Sei. Não tem nada que eu comprei pra ter, assim, tipo, sei lá, Bubble Bobble 2 só porque é super raro, sabe? Muito legal você falar isso. Eu e o Luiz, a gente levanta muito essa bandeira de, por favor, não coloque o jogo no acrílico, porque, cara, vocês vão transformar um mercado, e já tá, né? Já era. Vão transformar isso numa coisa que não é. O videogame não é isso. Você vê game room de pessoas só com videogame no acrílico, cara. O que é isso, cara, sabe? Não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Então eu tenho assim, tipo, eu tenho de Nintendinho do Mega Man 1 ao 6. Tenho a fita, eu não tenho a caixinha, porque com caixa é muito mais difícil encontrar, muito mais caro. E o Mega Man, eu completei a coleção de Mega Man. Acho que eu fui tentar pegar quando eu vim pro Canadá em 2012 e eu fui fechar em 2015. Outra época, né? Era bem mais barato. Tipo Double Dragon eu tenho, porque são jogos que me marcaram e que eu quero ter a mídia física, né? Mas assim, até hoje em dia eu não compro mídia física pra ter. Eu compro mídia física porque eu quero ter e jogar. Isso. E jogar. Mas é isso que eu queria falar de mídia física. Mas daí voltando, eu tive o Saturno, aí dali eu fui para o Dreamcast. Que é maravilhoso. Continua na SEGA, então. O meu primeiro... É que eu tive os 3 da geração 3264, né? Eu não tive o Jaguar, não tive o Neo Geo, mas eu tive os 3 principais ali, né? E aí depois o Dreamcast, eu tive o meu primeiro jogo foi o Blue Stinger, que é um survival horror feliz, né? Porque é tudo alegre, né? O jogo é uma praia ali, né? Uma cidade moderna, bonita, mas é um survival horror. Não acho ruim. Não acho. Tinha umas CGs maravilhosas, a introdução do jogo pra época eu achava a coisa mais absurda do mundo. Eu ligava o jogo só pra assistir a CG inicial ali, porque eu achava perfeito aquilo. Gostava bastante. Logo tive o Sonic Adventure também. Sonic Adventure 2. Tony Hawk, joguei bastante. Marvel vs Capcom 2 eu amava jogar também. Ali na época, Dreamcast. Phantasy Star Online eu cheguei a jogar. Jogou? Apesar de que eu não sou muito fã de MMORPG, né?
E aqui o Phantasy Star Online, eu não sei se na época eu já diria que era um MMO. Eu acho que era mais um RPG online, né? Era o começo, né? Talvez ali não tinha muito era, MMO. era o começo. Power Stone eu achava muito legal. Eu tenho na coleção aqui o Dino Crisis, mas eu não joguei na época, eu fui pegar um pouco depois. Soul Calibur. Soul Calibur. Putz, meu. Eu lembro de comprar na 25 de março. Eu lembro até hoje que foi R$120. Nossa. Era caro pra época, pô. Uma fortuna, mas assim, peguei. Virtua Fighter 3, é o 3TB, né? O 3 Team Battle. Eu gostava muito de Virtua Fighter, e aí no Dreamcast eu tive, tenho até hoje aí. E até hoje é uma plataforma para qual eu pego o jogo para ter na coleção para jogar. Tô até pensando em fazer um controle arcade pro Dreamcast, que eu peguei muito jogo de luta recentemente, Capcom vs SNK, Street Fighter 3, para poder curtir. E eu tô tentando lembrar que mais tinha da época. Eu não tive o Skies of Arcadia, que eu queria muito ter. Até hoje eu quero ter, eu não tenho. É mesmo? Porque falam que é muito bom e eu nunca joguei. É. Falam que é absurdo de bom, assim. Eu gosto também. E o Tony Hawk eu joguei demais no Dreamcast, assim. Mais que no PlayStation? Mais. É. Com certeza. Eu também gostava. MDK de Dreamcast, muito bom. Muito divertido. Foi um console que ele viveu muito pouco, né? Ele tinha um potencial gigantesco. Pois é, cara. É isso que eu falo. Esse, infelizmente, não viveu o que deveria ter vivido, né? Há 2 jogos que eu joguei que eu gostava. Fur Fighters, acho que é assim que fala. É um plataforma... engraçadíssimo esse jogo. É uma plataforma 3D, com uns... Acho que era gato, cachorro, sei lá. Era. E o outro é um que chama Floygan Brothers. Esse eu não conheço. Mano, era um point and click que os caras basicamente tem uma fazenda toda zoada e você tem que... Eu não lembro direito, tinha que cuidar das paradas. E eu fui ver um vídeo recente de alguém que fez um vídeo de ensaio a respeito do jogo. O jogo era tosqueira, ruinzão, sabe? E foi uma baita de um fail, assim, mas eu lembro. Floygan Brothers. Era um magrelo e um grandão. Então, você é um dos poucos que teve o Dreamcast na época, lá, naquele momento que ele foi lançado. Tive na época. Cara, Echo the Dolphin de Dreamcast. Muito bom. E eu tenho 2 controles, os 2 da época, né? Um é o americano e o outro acho que ele é europeu, porque é azul o símbolo. Sei. É europeu. O azul é europeu. O colega meu na época de ensino médio, o pai dele era piloto de avião. Tá. E aí esse menino tinha o Dreamcast. E aí o pai dele trouxe um controle a mais, aí eu comprei dele o controle. Jogou Star Wars Racer? Não joguei na época. Putz, no Dreamcast é sensacional, cara. Agora tem no Switch. Tem, Putz, é muito bom. Mas o Dreamcast é um console que se você bota num monitor bom, VGA, coloca o jogo ali, lindo. Não deve em nada para um jogo atual, assim. Não tô falando de um AAA da Sony, da Microsoft, né? Mas assim, você bota um Daytona USA de Dreamcast com cabo VGA num monitor bom, cara, é normal. Incrível. Incrível, né? É incrível. O Adam Corley trouxe muito essa bandeira, né? De trazer mais coisas para Dreamcast. Tanto é que tem muito jogo indie Dreamcast até hoje sendo lançado. Eu tenho o Out of This World de Dreamcast e o Flashback, que são recentes. O Xeno Crisis. Xeno Crisis, eu lembro que ele falou, eu não joguei. Eu tenho de Dreamcast, então eu tenho umas mídias físicas modernas de Dreamcast. Estão lançando até hoje. Muito bom. E voltando um pouco, porque eu esqueci, Game Boy. Eu tive um Game Boy Color, eu tenho até hoje o meu Game Boy Color da infância. Joguei muito Pokémon Red. Pokémon. Eu tinha o 151, consegui o 1000 com o... Era o 1000 ou era o Mewtwo? Era o 1000, né? Que era só quando você pegava em loja, em quiosque, né? E aí um amigo do meu primo que tinha o Mega Drive lá, ele tinha o 1000 e ele trouxe dos Estados Unidos e eu consegui com ele. Caramba, cara. Eu tinha o 151. Tenho até hoje na caixinha, o jogo tá perfeito. Aí no Game Boy Color eu joguei muito Donkey Kong Land. Tá. Mario Land.
Cheguei a testar, mas não joguei tanto Zelda Oracle, né? Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Mas era uma plataforma bem bacana. E aí eu fui jogar muito Game Boy recentemente, porque eu peguei uns homebrews Você falou que disso, cara. tem Você mídia tava. física. Tinha um jogo que você adorou, né? O The Machine. Exatamente. O The Machine, ele foi desenvolvido por um cara só, mais um outro que fez a trilha sonora. É um jogo que tem mais de 25 finais, ênfase em narrativa e exploração, Que é isso? mundo fictício, tipo, super problemático em termos político-econômicos. E o jogo é muito bom, eu recomendo muito, muito, assim, muito. A mídia física existe e é na faixa de 50 a 60 dólares. A mídia digital acho que é 10 dólares ou 8. Meu, foi feito por um cara só. Galera, não É, baixa a ROM, compra. compra. Pô, ajuda. Recomendo muito, muito. Que É legal. obra de arte, assim, melhores jogos da vida, The Machine. Mas eu joguei recentemente do Game Boy também, eu não sei como é que fala, acho que é Didias, que fala De Adeus, Hum, que é um jogo também ênfase em narrativa, ele mistura ali um suspense, terror com aventura, muito bom, que também tem múltiplos finais, e outro é o Pine Creek, tá. que também é nessa pegada de terror, suspense, resolver mistério. Esses três são bem legais de Game Boy. Tudo homebrew, tem mídia física, eu recomendo, mas eu fui jogar recentemente, e hoje a galera tem tudo os Game Boys modificado, né? Eu Aham. tenho um Game Boy Color da Retromodding, Tá. com tela LCD e tal, e eu tenho um Game Boy Advance que o Game Boy me fez. Que legal. Que aí tem várias modificações que é bem bacana também. E aí você Mas joga esses jogos nele ou você joga em algum eu Retro jogo no 5, Game alguma Boy coisa assim? direto, mas se eu Ah, preciso tá. fazer a captura, eu uso o Mister. Tá, entendi. É. É. O meu Mister tá aqui, inclusive. Você tem Mister? Não, eu tenho o Retron 5, cara. Eu sei que a qualidade é pior, mas eu uso bastante pra capturar a imagem. É, Aí, tô esse vendo, aqui, tô ó. vendo. É muito bom, cara. É, É cara, eu preciso de muito pegar bom. umas dicas com você de imagem, sabia? Porque as Tá, suas imagens são sensacionais, então vai ajudar lógico. muito. Não, ó, não tem muito, não tem muito mistério, só tem muito É. custo envolvido. É Exatamente. porque assim, eu uso captura de gameplay, uma placa da Vermedia, Tá. que é a GC573, é uma placa interna, Aham. faz 4K 60 FPS com HDR. Caramba. Todo jogo eu capturo em 4K 60 FPS. Meu, pode ser um jogo de Game Boy, que é, sei lá, 144p, alguma coisa assim, eu capturo Aham. em 4K, porque aí tem muito mais informação por pixel, né? E para o YouTube em especial, isso faz diferença, porque o codec do YouTube para 4K tem muito mais bitrate. Ah, E eu sempre coloco por exemplo, o Mister para rodar com uma resolução que é um multiplicador justo, né? Então, no Mister é a opção integer, que significa que ele vai multiplicar a resolução original por 4 ou por 5, porque daí você não perde, não tem pixel e meio. entendi. Ele não vai É, estragar a imagem, né? é. Ele não vai também, Então, como é que fala, esticar o pixel. e aí não dá o É, shimmering também, que é quando isso. algo está se mexendo na tela, seja na horizontal ou na vertical, e aí você tem aquela sensação de que os pixels estão pulando. Se você Isso. faz na integral, isso não acontece. Mas no Ah, Mister você pode colocar um sistema de interpolação também, que dá uma suavizada na imagem, mas não dá shimmering. entendi. Algumas dicas, mas é Pô, isso, não tem ajuda muito muito. mistério, para ser bem sincero. Eu gravo as coisas com a qualidade, tipo, alta, relativamente alta no OBS, mas a questão é o 4K 60 FPS. É, né? Pro Game Boy, 4K 60 FPS. É muito É, maluco isso, cara. é. Não, e dá pra ver. Tipo, totalmente diferente do que você encontra na internet. A imagem que você traz é Mas é porque o parece um equipamento é filme. atual também. Às vezes a gente abre no YouTube vídeo de 12 anos É, atrás, na época não tem tinha isso placa também. de captura que tem hoje em dia. Tem isso, porque o vídeo tá lá, né? É. Verdade. Mas aí, ó, do Dreamcast, eu fiquei um tempo só no Dreamcast Play 1, que eram os que eu mais usava. Eu fui comprar o Play 2 em 2003, eu acho. Hum, 2002, 2003. tá. Então, de 99 e 2000, que foi o Dreamcast, até eu comprar o Play 2 em 2002, 2003, eu joguei muito Play 1. Entendi. Final Fantasy IX, por exemplo, eu joguei muito nessa época.
Final Fantasy Tactics eu zerei inúmeras vezes, então eu joguei bastante nessa época. E aí eu fui pro Play 2, e no Play 2 eu joguei Final Fantasy X, Final Fantasy XII, Dragon Warrior 7 não, o 8, né? Acho que já era Dragon Quest, né? Acho que foi o primeiro que chamaram Dragon Quest na América do Norte, eu acho. Lembro de jogar Metal Gear, Tekken 2 eu joguei muito no Play 2. No Play 1, desculpa, foi o que eu mais joguei, o Tekken 2, mas eu fui jogar Tekken no Play 2 também. Eu gostava do Tekken 3, pra mim é o mais clássico, o 3. A maioria fala isso, o Tekken 2 eu joguei mais. Joguei muito o Soul Edge, aliás, no Play 1. Soul Blade também chamam. Soul Blade que é o que vem antes do Soul Calibur. Que era bom. bem bacana. Aí o Play 2 eu não joguei tanto, pra ser sincero. Teve um momento de hiato, assim, que você parou um pouco de videogame? Cara, então, a época do Play 2, não é que eu parei, mas não parei. Eu continuava jogando, mas assim, eu jogava muito Winning Eleven com os amigos. Nossa, muito. E alguns RPGs específicos. Eu falei Final Fantasy X, o Final Fantasy XII, o Dragon Quest VIII. Mas, além disso, eu não jogava muito além do Winning Eleven. Entendi. Porque nessa época, foi uma época que eu tava bem engajado com música. Eu toco bateria, né? Eu toco até hoje. Eu tenho um grupo de amigos que são amigos meus até hoje, da época de igreja, que eu sou cristão batista, e nessa época a gente, né, tinha a banda da igreja e tal, e aí eu acabei indo muito nessa parte da música. E jogava futebol também com esse meu grupo de amigos. Então eu jogava videogame, tipo, em casa, mas era um pouco menos, né? Era mais, tipo, sei lá, de segunda a quinta, à noite, um pouco. Tô tentando lembrar de Play 2 aí. Que mais? Engraçado. Porque você vê, disso, eu não consigo falar tantos jogos assim, né? Exatamente, você fala disso é importante, porque pessoas que eu já trouxe no Pode Mais Joga, o Sega Gamer 83 e tal, como eu, paramos por causa da música. Ficamos lá e eu toco guitarra também há 30 anos. A guitarra eu aprendo há 6 anos e ainda não saí do novato. Mas Aliás, aprender como adulto é muito... Eu digo que é mais difícil, não pela coordenação motora, não pela capacidade de desenvolvimento, é pelo tempo, né? Aliás, um grande parênteses aqui, porque você teve a guitarra dada pelo Kiko Loureiro. Tenho. Eu tive aula com... Tenho. Eu tive aula com o irmão dele, com o Zeca Loureiro. Ele foi meu professor de guitarra. Que legal, cara. O Cara, Kiko, ele é muito bacana. Ele é um cara fantástico. ele é sensacional. Eu sempre reparo como que as pessoas tratam o próximo que não tem nada pra oferecer. E o Kiko é um cara que você tá nos bastidores com ele trata todo mundo bem. Todo mundo. Então você vê que é um cara bacana, né? E eu tenho essa guitarra, não vai sair da minha família nunca. E o Kiko é um cara fantástico, mas assim, a guitarra eu não evoluo no ritmo que eu gostaria, porque eu simplesmente não tenho tempo de parar e estudar, que nem eu estudei bateria, né? Exatamente, com o tempo que você teve na bateria. Você toca muita bateria, eu sei porque eu acompanhei. Meu irmão é baterista também. E você fazia... A bateria, com rock e metal eu me garanto, assim. Tirando o bumbo duplo muito rápido, que aí eu não me garanto, mas eu me garanto. Não, cara, você toca as músicas de videogame e... Putz, a Donkey Kong uma vez você postou, cara, sensacional. Obrigado. O detalhe, né? Porque você consegue ouvir todos os instrumentos que estão ali, né? Então quando eu faço os covers, assim, faz tempo que eu não faço, mas quando eu faço, tem que ser uma música que ela tem um ritmo claramente definido, mas ela não pode ter uma bateria de fundo, né? Senão fica uma confusão. E as do Donkey Kong, né? Donkey Kong Country ali, da época do David Wise, elas têm o ritmo bem definido e elas têm o espaço para bateria. Verdade. Então é isso que fica bacana. Então eu nunca fiz o pessoal sempre pedia, eu fiz Aquatic Ambience, mas eu nunca fiz acho que a Sticker Brush Symphony. Porque a Sticker Brush Symphony, ela começa bem ritmada, mas aí entra a bateria. Entendi. E aí ia ficar uma confusão. Essa é o quê? Qual fase que é essa? Porque a da água eu lembro. Essa, eu acho que é uma de floresta. Entendi. Eu não lembro de cabeça, eu não lembro se é do 1 ou do 2 também. Entendi. Porque as de floresta é verdade, tem mais bateria. Dá pra... boa. Mas pra galera que gosta de música, tem um canal no YouTube que chama PPF. Poop Fart.
E esse é um cara, eu acho que ele é canadense. Ele faz covers de música de games. Ele lança um vídeo a cada 6 meses. Ele faz bem pouco vídeo. Mas ele literalmente, cara, toca uns 20 instrumentos e o cover é perfeito. Então ele vai tocar banjo-kazooie, ele usa aqueles teclados que você tem que assoprar, manja, pra fazer o som. Aí você vai ver ele tá tocando num banjo de verdade. E aí ele tá, o ritmo ele tá fazendo numa lata de tinta. Entendi. É espetacular o trabalho dele. E aí pra galera que gosta de cover, assim, os deles são bem fiéis com o original. Ele faz Donkey Kong, ele fez Yoshi's Story, enfim, Chrono Trigger e por aí vai. Não, muito legal. Assim, você trouxe também uma coisa diferente na época, porque não tinha muitos gamers que tocavam ou que traziam essa informação, né, que você trouxe pra gente. Foi muito legal. E aí, de Play 2, os que mais me marcaram, acho que foram esses que eu falei, que não são tantos assim, né? E teve jogo que eu fui jogar depois e teve jogo que eu acabei não jogando, né? Da época lá. E aí do Play 2 eu fui para o Nintendo Wii. Lá em 2008? Acho que por Depois aí do que eu fui lançamento, pegar. então, né? Porque lançou em 2006, por ali. Você foi depois. Foi depois, foi um pouco depois. Eu não sei, não lembro de cabeça se foi 2007 ou 2008, foi algum tempo depois, assim. E o Wii, cara, eu amei, porque assim, o Punch-Out do Wii é uma obra de É arte. uma obra de arte, cara. Nossa, Sensacional. eu zerei no fim do ano passado. Cara, a revanche contra o último lá, me fugiu o nome. Mas não é o Mr. Dream também. Porque eu zerei o Punch-Out de Nintendinho no passado e zerei o de Wii também. E o de Wii você enfrenta todos os lutadores e aí você faz a revanche defendendo o cinturão. E o último boxeador lá é bizarro de difícil. A ponto de eu decorar, acho que os 8, 9, 10 primeiros movimentos dele. E inclusive alguns conseguindo pegar a estrela, porque ele fica impossível. Eu tô com a imagem Uma dele hora que aqui, mas eu não tô com ele pisca o o olho nome. esquerdo e aí ele dá um golpe com o braço direito e você tem que desviar pro lado certo, né? Porque o Mr. Dream, o Mike Tyson no Nintendinho, ele pisca e dá o soco, mas você pode esquivar pra qualquer lado. É verdade. No do Wii, você tem que esquivar pro lado certo. Aí eu descobri que ele pisca um olho, tipo, aí você tem que ir pro outro, acho que é isso. E quando ele faz sequência de 5, ele faz um lado, o oposto. Um lado, o oposto e o mesmo aqui. Então ele faz tipo direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Ou esquerda, direita, direita. E eu tive que decorar todas as nuances para poder enfrentar. Mas enfim, quando tive o Wii, eu fiz todas as conquistas e na defesa eu fiz metade e parei por ali, lá atrás. E aí recentemente eu fui zerar de vez. Mas no Wii, cara, Zelda, né, o Twilight Princess, joguei muito, não lembro se zerei, mas com certeza joguei. O Skyward Sword eu não zerei, mas joguei o Super Paper Mario, que é o Paper Mario que é 2D, que aí você tá na fase 2D, você aperta o botão e a fase vira 3D, que é fabuloso, esse eu zerei e amei. O New Super Mario Bros. Wii, amei, uma das primeiras séries de gameplay que eu fiz no canal, inclusive. No Wii, Resident Evil 4, que pra mim é uma versão maravilhosa, que você mira com o emote, né? Joguei, zerei na época. Wii... Cara, é que eu não tô com a coleção aqui pra olhar e lembrando das coisas, que fica mais fácil. Mario Galaxy 1 e 2... foi um console que eu joguei bastante, gostei bastante, e já era adulto, né? Já era adulto. Já era adulto, assim, e curti muito. Eu acho que é um console que me marcou, assim. Eu sou muito fã do Wii porque ele marca a volta da Nintendo como a empresa que a gente conheceu criança, né? Então porque é couch co-op, é família jogando, é criança rindo, é criança na frente da TV. Cara, o Wii, pra mim, ele é muito marcante por causa disso. E na época o Mario Kart Wii, que eu zerei, né? Muito E bom. amei. Aí eu fui jogar recentemente, falei, cara, que jogo ruim. Ruim não, ruim é mentira. Mas assim, eu no fim de 2022, eu zerei o Mario Kart Double Dash, que é o do GameCube. Nossa, meu, maravilhoso. O melhor Mario Kart junto do 8 pra mim. Falei, vou pegar o próximo, o Wii. E é muito inferior ao Double Dash. O Mario Kart Wii, ele é muito mais lento, de tipo, travado.
tem muito item e os itens te desaceleram demais. O Mario Kart Double Dash, ele é mais porrada, sabe? Você tomou um casco ali, o kart gira e você tá acelerando de novo. É. E o Double Dash também, as pistas são mais estreitas, você tem mais sensação de velocidade. Eu senti então tá. quando eu fui pro Wii que o do Wii é um nível abaixo, assim, eu não curti tanto. Mas eu joguei na Epic, curti. E o que eu fiz eu não tive o GameCube, mas com a retrocompatibilidade, eu peguei o Star Fox Adventures, Mario Sunshine, Zelda Wind Waker, o Paper Mario Thousand Year Door. Uhum. Quando eu tive na época, eu ainda tenho o meu, né? Mas na época eu comprei o Wii, eu fui para retrocompatibilidade. Que eu comprava os jogos na CD Universe. Eu lembro dessa loja. E entregava no Brasil. Uhum. Então eu mandava entregar no Brasil. Eu importava tudo, que era bem mais barato, mesmo pagando taxa. Então eu comprei o controle do GameCube, o memory card e comprava os jogos. Que eu tenho até hoje. Você tem até hoje. Vamos falar da coleção, Edu. Como é que a coleção é hoje estruturada para você? Porque você falou de todos os jogos que você tem e que vieram aí dessa, assim, de toda a sua timeline aí. Mas você ainda compra pensando no que você não tinha? Ou você compra pensando em jogos que você nunca viu e que gostaria de ter hoje em mídia física? Os dois. Os dois, tá. Então, por exemplo, eu comprei anteontem o Fire Emblem Engage, que é o de Switch, recente, porque eu quero jogar. Quer jogar? Uhum. E eu tenho medo desse jogo em breve não ficar fácil de achar mídia física. Entendi. Difícil acontecer porque no Switch, o Switch vendeu demais e não tem muita mídia física sobrando, né? Mas eu gosto de comprar novo e vira e mexe tem uns jogos da Nintendo que some do mapa, né? A Nintendo adora deixar a gente frustrado. E eu comprei o Fire Emblem Conquest Birthright, que é de 3DS, que eu acho que esse daqui a pouco você já não encontra mais. Aí já vai ser mais difícil, com certeza. Então você viu, tipo, é um jogo de uma plataforma moderna, outro de uma plataforma mais antiga, e os dois eu comprei, os dois eu quero jogar. E os consoles? Console eu compro aquilo que eu vou usar. Tá, entendi. E eu penso no canal também, né? Então, assim, com o Mister hoje em dia eu não tenho necessidade de nada abaixo do Play 1. O Saturno eu tenho Sashader porque o Saturno não roda ainda no Mister estável. Tá. Nintendo 64 não existe previsão de funcionar no Mister. Nunca, né? Muito avançado. Impressionante como a gente não consegue trazer ele, sem ser pelo Switch, de uma forma, pelo hardware, de volta, sabe? Então eu tenho o Nintendo 64, o Fábio Michelin deu um jeito nele, tá funcionando. Você modificou também, não? O 64, não? Ele tem a saída RGB. Tá, boa. Via SCART. É o máximo. Não tem HDMI. É o máximo. Eu uso o RetroTink 5X pra isso. Tá. Mas mesmo assim eu não vejo muita diferença, sabia? No 64 especificamente. É que porque o 64 é um sinal louco, sujo, Meu né? Deus, como é sujo, cara. Mas é porque eu tenho os consoles da infância. Eu tenho um Nintendinho que eu comprei aqui e o GameCube eu comprei aqui. Mas o Super Nintendo é da infância, o Play 1 é da infância. É o Slim, porque o meu original eu deixei de presente pro meu primo. Entendi. Porque o Play 2 tem a retrocompatibilidade, né? Exatamente. Mas o Play 1 eu comprei na época do Play 2 também, o que eu quis ter. Aí eu Slim. O Saturno é da infância, Dreamcast, Nintendo 64 da infância, tipo o Wii é o que eu peguei adulto, né? Eu nunca vendi console. Eu só doei o meu primeiro lá, o Top Game, eu doei. Não, é muito bom você falar isso, porque você realmente é um cara que é retro gamer, sabe? Porque você tem ainda os da infância. E os jogos são todos da infância, tipo, eu não tenho um jogo assim que eu comprei e vendi. Não, nenhum jogo. Todos que eu comprei eu tenho até hoje. Cara, que então, legal. tipo, o meu Final Fantasy IX, ele é daquela que não é preto embaixo o disco, é prata, porque é uma prensagem mais moderna, mas eu comprei, sei lá, em 2001, 2002. Entendi. Um pouco depois que o jogo saiu. Você trouxe tudo? Você levou tudo pro Canadá ou tá... Aos poucos eu fui trazendo. Tem coisa que tá no Brasil ainda, mas acho que a maioria eu trouxe. A última vez que eu vim...
Aliás, meu sogro e minha sogra trouxeram pra mim. Eu separei e eles trouxeram mídia física do Star Wars Rebel Assault 2, que eu tenho de Uhum. PC. Eles trouxeram de PC o GP2 pra mim, Adoro o GP2, cara. que é Nossa. da época. É. Da época. Acho que não tem muita coisa no Brasil, não. Tá. Eu fui trazendo aos poucos pra cá. O Phantom System tá no Brasil que eu quero É. trazer, né? Mas eu vou pra Retrocon. Você vai, né? É. A Retrocon do Aí eu. tiozão. Aliás, a gente pode até abrir um capítulo aqui, porque eu sei que eles estão fazendo uma coisa que a gente não tem muito no Brasil, que é essa feira. Tudo bem, a Canal 3 tem feito isso, mas o tamanho que a Retrocon tá chegando, espero que fique para sempre, porque eu, como eu te falei, eu frequento as feiras fora do país, adoro, é o momento mais legal, assim, que eu adoro de ir. Acabei de ir nesse final de semana numa de colecionadores aqui no Nossa, Colorado, eu adoro. saudades. Eu não vou desde antes da pandemia. E o que a Retrocon vai fazer com a casa do videogame e o pessoal lá do. Como é que chama? O GameSpira, Mr. GameSpira, é muito bacana. Tô muito, muito empolgado. Não, eu tô bem empolgado também, assim, acho que eu vou conseguir umas coisas legais pra coleção, mas é aquilo que eu falei, pra coleção, ainda mais hoje em dia eu tô bem restritivo, o que eu pego é porque eu vou jogar. Pode não ser hoje, É. mas que nem eu tenho umas coisas na coleção, tipo Manakemia 2, né, é Aham, de Xbox 360. sim, É um jogo super raro. tá certo. Eu tenho um jogo de um RPG bem raro de Xbox 360, me fugiu o nome. Que é daqueles assim, eu fui na loja que o meu amigo é dono de loja, eu fui na loja e ele falou: Edu, chegou esse jogo aqui, esse jogo ele é bem raro e eu acho que você vai gostar. Tá bom, comprei, tá lá, parado, mas um dia eu vou jogar. Foi Entendi. que nem o Fire Emblem Awakening, eu comprei na época do lançamento, tô jogando agora. E- Então isso é, acontece. entendi. Isso É acontece. porque é muito jogo pra jogar, né, cara? Tem muita coisa acontecendo. Tem. Mas, Mas o que entra na coleção é pra eu jogar. É pra eu jogar. E eu tenho muito jogo de muita plataforma. Xbox 360 eu devo ter uns 70 jogos, Play 3 uns 80, sabe? O Xbox original eu tenho menos, mas uns 15. tá. Play 2 eu tenho uns 30. Você tem os que Mas é você tudo pra gosta. jogar. Exatamente, É. o que você joga, isso que é legal. É uma pena que eu não tô no espaço da coleção. Mas sim. Pô, eu queria lembrar qual que é o tal do jogo do Xbox agora, depois eu te digo. Que de Xbox 360, eu tenho o Lost Odyssey, Aham. de RPG estilo japonês, e esse outro que eu esqueci. Magna Carta 2. Magna Carta, tá. Cara, esse Esse aí, nome meu é. amigo falou, meu, você vai gostar. Falei, É. beleza, vou colocar na coleção. E tem um outro amigo nosso também, que é dessa loja aí, Aham. que o cara fala japonês, ele aprendeu pra poder jogar RPG, cara. Sensacional. É o nível, então É. assim, tipo Grandia também. Eu nunca joguei Grandia, mas eu tenho 1, o 2 e o 3 na coleção, porque eu sei que eu vou jogar em algum momento. Eu tenho um, mas eu não E eu joguei jogo também. mesmo esses jogos, tanto É. que o Star Ocean 2 foi o primeiro jogo que eu zerei esse ano. De Play Quan- 1. Play 1. Quantos jogos? Você tem feito, né, aquela lista que você vai zerando os jogos e vai colocando no Excel? Você Sim, não fez uma lista dessa? sim. Como é que tá 2023? Não tá muito grande, mas eu te digo todos É. agora, deixa eu entrar aqui. Esse é Eu o tô jogando nível. jogos mais longos. Esse é o nível que a gente quer de colecionadores zerando jogos. Olha o que o Edu faz, cara. Tem É, uma esse planilha. ano, eu zerei esse ano Star Ocean 2, Vengeful Guardian Moonrider, que o Star Ocean 2 é RPG do Play 1, né? Tá. Esse Vengeful Guardian Moonrider é um plataforma 2D shooter, que saiu pra plataforma moderna, mas é estilo retrô. Tá. Eu zerei o Forspoken, eu zerei Ys Origin, Hi-Fi Rush, Yoshi's Crafted World, que eu joguei com a minha filha, em co-op. Zerei Dead Space Remake. Zerei Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Muito bom. Like a Dragon Ishin. Resident Evil 4 Remake. Super Mario Bros. U Deluxe, em co-op com a minha filha. Dread, que é aquele jogo de pesca com terror psicológico. Aham. E hoje eu zerei o Metal Slug. Como é que você faz essa rotina pra zerar jogos? Eu vou jogando um pouco todo dia. Todo dia. Tem Boa. dia que eu jogo 1 hora, tem dia que eu jogo 20 minutos, tem dia que eu jogo 3, 4 horas.
entra pra você no tempo de trabalho ou é tempo de lazer? Depende do jogo. Fire Emblem, pra mim, apesar de eu achar que eu vou fazer um vídeo sobre ele, é lazer. É lazer, Eu, tá. é 3DS, eu, antes de dormir, jogo 20 minutos, meia hora. É um jogo de 25 capítulos. Eu tô no 16 ou 17 agora, eu faço um capítulo antes de dormir. Como é que você capta DS, 3DS? Não tá aqui comigo Aham, porque eu desci, mas eu tenho um 3DS modelo original, o pequenininho, com uma placa de captura. entendi. Eu lancei um vídeo foi esses dias no Ah, é? canal, que é o Aham. 3DS como você nunca viu. Lá eu mostro, mas ele é basicamente um 3DS um pouquinho mais gordinho, porque embaixo tem uma placa de captura própria feita por um engenheiro aí, sei lá, um apaixonado por games. O cara fez uma placa de captura por conta própria. Que legal, cara. Eu tô É. atrás. Eu quero muito, porque eu queria fazer mais gameplays também. 3DS eu não recomendo você usar a placa de captura. É, né? Não Vai no sai. emulador, meu. É, tá. Porque é muito caro e eu acho que hoje em dia nem é tão viável. Nem sei se existe ainda essa placa sendo disponibilizada. É, quem pegou um agora foi o Metal Jesus. Não sei se você segue ele. Sim, Ele pegou um. o Acho que faz. 3DS? Faz uns 6 meses. Ele também tava super Ah, empolgado. então devem estar fazendo É, ainda. Pegou numa Mas feira. Eu não sei. É, Ah, tá. é, Mas assim, tem o PlayStation Vita com placa de captura também, que eu não peguei, mas eu tenho o PlayStation Vita TV, né? então pronto. E o Vita TV, é mesmo o jogo que não roda, dá pra colocar um custom firmware que faz rodar, né? É, é, Que tem jogo que você coloca, ele bloqueia, ele não deixa você jogar não deixa, é verdade. pelo Vita TV. O meu Vita TV é branco que eu importei quando saiu na Ásia. Caraca, que legal. Depois ele foi sair como PlayStation TV, que foi um fracasso, né? É. Você tá empolgado com o novo portátil da Sony aí? Vindo? É, eu posso ser ultra sincero, eu não acompanho o boato mais. Aham. Ah, é, né? Não dá pra saber, né? Então, É, eu não sei. é. Cara, eu gostaria. Eu gosto do PSP e gosto do PlayStation Vita, então eu gostaria. Eu gosto muito do PSP. Acho que tem uma biblioteca sensacional ali. Eu tenho pouco jogo de PSP, porque o PSP eu não tive na época, eu fui comprar depois. É. Mas assim, eu tenho o PSP que funciona direitinho, eu tenho Final Fantasy VII Crisis Core, eu tenho Lunar, eu O, tenho. o God of War é maravilhoso. Eu não tenho. Tem que jogar, cara. Você vai gostar muito. Eu tenho o Mega Man Powered Up, que é o remake do primeiro. É. Eu tenho Star Ocean 1 e 2. Então, assim, é só É, jogão. Eu não só tenho jogar. muitos, eu tenho uns 6, mas só jogão. Cara, Mega Man, toda vez que eu vejo, eu lembro de você. Não sei porque que você deve ter feito muito vídeo, alguma coisa assim, mas Engraçado. eu acho que você joga bem Mega Man. E Mega Man não é fácil. Cara, Mega Man não é fácil. É, Mega Man, é. eu zerei quando eu fazia live na Mixer, então foi em 2019, eu acho, 2020. 2019, não era pandemia, então foi Aham. 18, 19. Eu zerei o X1 e, nossa, é muito difícil, É né? muito difícil, cara. Nossa. Mas eu quero pegar do 1 ao 6 pra zerar, porque eu não acho que eu zerei nenhum desses. Eu joguei muito na É. infância, mas eu acho que eu não zerei nenhum desses. O 7 eu sei que eu zerei. Cara, ele vai 7 e ficando. 8, né? O 7 é Super Nintendo, o 8 é. Acho que eu joguei no Play 1. É, Esses eu zerei. Faz muito tempo, é. mas eu zerei. Mas o do 1 ao 6 eu joguei demais e não tinha condições de zerar na época, não. Não, cara, ele vai ficando impossível. Você vai passando, vai chegando, vai ficando mais impossível. É muito tiro. Eu tenho aquele Tá. Wily Wars de Aham. Mega Drive, que é a Tá. mídia física que relançaram recentemente. E ele é bem ruim perto dos de Nintendinho, apesar de ser um remake dos de Nintendinho. Porque ele graficamente é lindo, É. mas ele sofre de slowdown Ah, que assim, o jogo fica problemático de tão devagar e no de Nintendinho você consegue atirar mais. O olha de que Mega loucura. Drive ele tem menos tiro que pode ficar simultâneo na tela, ou Aham. demora, ou ele tem uma frequência de tiro mais baixa, eu não lembro. Mas isso é queda de frame rate ou é realmente o Não, não, jogo? não. É, Eu acho que é o seguinte, no de Nintendinho, se você apertar 3 vezes o botão de tiro bem rápido, sai 3 tiros. entendi. No de Mega Drive, você não consegue dar os 3 tão rápido de uma vez. Entendi. Entendi. E no Nintendinho é tá, tá, tá. No de Mega Drive é tá, tá, tá. Entendi. É Aí algo assim. você tem um delay que te pega ali. É. Mas graficamente ele é bem bonito. Muito bom. Edu, vamos falar um pouquinho
de você, produtor de conteúdo, né? Como eu te Uhum, falei, eu conheci você lá naquela época do Wii U e nunca mais deixei de acompanhar você, o Leon, o uhum. Monark também na época. Na época. É, ele parou. Parou de retro game, vamos falar assim. Então, o que para você significou o YouTube? Eu sei da sua história, eu sei o quanto tudo isso fez ser quem você é hoje no mundo de retro game. Você é uma referência e não Uhum. só pelos números, mas pela qualidade dos vídeos que você traz pra gente, né? Obrigado. E eu sei que você preza por isso, como o Leão também, né? Uhum. Vocês são Sim. viciados na melhor imagem possível. Eu falo isso muito com a minha esposa. Os caras trazem o melhor som e a melhor imagem. E a gente assiste na TV da sala. O que é para você ser um produtor de conteúdo hoje e como é que você se reinventou? Como é que foi a mudada de chave? Tá, hoje é bem diferente, tá. É, é, Eu vou dar uma visão geral que eu acho que vai ser importante aqui, assim, porque eu comecei em 2010, eu comecei em meu primeiro vídeo foi publicado em 5 de novembro de 2010. tá. Foi um vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2, e eu comecei o canal inspirado por canais de Modern Warfare 2, de Call of Duty, que é o que eu assisti e jogava na época. Teve uma época que eu era viciado em Call of Duty, só Entendi. jogava multiplayer online, era isso, Call of Duty o tempo inteiro. E aí, quando eu senti que eu estava com um nível bacana de gameplay, eu importei uma placa de captura super barata, uma EasyCap de $6, e esqueci até o nome do site, mas foi tipo num AliExpress da vida, GearBest, assim, mas Entendi. era um da época. E Dio Extreme, Hum, que chamava. E, meu, comecei o canal porque eu gosto de comunicação, gosto de videogame e queria compartilhar daquilo que eu gosto. Foi isso. Perspectiva zero de ganhar dinheiro, nem sabia que dava pra ganhar dinheiro com isso, e na época nem dava pra ganhar dinheiro com isso direito, né. é. Mas o canal cresceu rápido e, assim, em questão de 6, 7 meses tinha, sei lá, 12.000 inscritos. E eu consegui monetizar o canal na época, Que com legal. a Machinima, que era a network, que na época você precisava da Machinima ou de alguma outra network funcionar como um intermediário do seu relacionamento com o YouTube pra poder monetizar. E na época o CPM, que é a renda por view, era muito mais alta. Então o Entendi. canal começou a monetizar, começou a entrar uma grana que era maior do que o meu salário na época, que eu Entendi. trabalhava como analista de tesouraria numa trader de commodities agrícolas. E por isso que eu investi tanto no canal no começo também, que eu falei: "Cara, eu amo jogar videogame, eu tô ganhando dinheiro jogando videogame". Sensacional. Tanto que eu vim para o Canadá para estudar marketing, pensando em marketing assim, eu gosto de marketing, e se o canal der certo, vai ser ótimo para o canal, se não der, eu gosto, né. É. Então foi esse o pensamento. Nessa época eu fazia vídeo mostrando Call of Duty, partidas Hum, boas, dando entendi. dica, falando de aleatoriedade. E nessa época eu comecei a fazer vídeo de outros jogos que eu gostava, meio estilo playthrough, né, um gameplay comentado. Tem vídeo meu de Demon Souls de 2011, eu acho. É. 2010, 2011, tem Demon Souls no canal. Donkey Kong Country Returns de Wii também, lá de 2011 tem vídeo no canal. E aí, enfim, fui tocando o canal, vim para o Canadá. Eu tinha uma leitura muito bacana de como o YouTube funcionava como plataforma nessa época, porque o YouTube não conseguia esconder muito bem quais eram as métricas importantes. E é importante o YouTube esconder o que é importante, senão você joga o jogo do algoritmo, É. que é o que a gente fazia. Você falou o Leon fazia isso também. É. A gente entendeu que favorito fazia o vídeo ranquear super bem, a gente pedia pra galera dar favorito, a galera dava favorito, os vídeos ganhavam mais exposição. É, aí o YouTube, ele em determinado momento deixou de dar importância que era dada para views e tags, né? E passou a valorizar o watch time, que é o que ele valoriza até hoje. É. E isso foi 2012, 2013, se eu bem me lembro. Isso foi muito bom para canal de gameplay, É porque longo, né? o vídeo É. é longo. É. Então assim, eu em meia hora fazia um vídeo de 25 minutos e publicava. E em paralelo, sei lá, o Porta dos Fundos tinha uma equipe de não sei quantas pessoas para fazer um vídeo de 2, 3 minutos, que dava muito mais trabalho. E Verdade. o algoritmo estava valorizando o gameplay por causa É. disso. É. Não foi o objetivo, mas foi consequência. Então eu consegui surfar uma onda ali, porque o meu estilo de vídeo encaixava perfeito no É. que o YouTube estava valorizando. E teve uma época que o meu canal cresceu, tipo, 200, 300 mil inscritos por mês, porque quem abria conta nova no YouTube, o meu canal era um dos recomendados para você se inscrever na abertura Nossa. da conta, né. Nossa, entendi. É.
Então, assim, foi absurdo. E então eu tive esse crescimento, assim, porque na época, o que eu tava fazendo daí, né? 2012, 2013, série de gameplay, gameplay comentado. Dead Rising 3, na época que saiu o Xbox One, sabe? Uhum. NEC, quando saiu o PlayStation 4, que saíram meio que na mesma época, né? Fora que eu tava morando fora, eu tive acesso rápido aos novos consoles, né? Pra fazer unboxing e tal. Então eram conteúdos que eu gostava de produzir e que iam bem. E com o passar do tempo também, tipo, o YouTube ele foi deixando de ser uma plataforma assim tão fácil para crescer conteúdo de gameplay, porque gameplay foi algo que estava logo na criação do YouTube, basicamente, né? Mas aí as grandes empresas e outras verticais foram vendo o YouTube como oportunidade, né? Tanto canal de marca quanto tipo canal sobre esportes, né? Sobre culinária, outros gêneros, né? Foram chegando no YouTube e o YouTube foi saturando mais, foi tendo mais conteúdo, e o game, que era gigantesco na plataforma, segue gigantesco, mas outras coisas foram crescendo dentro também, né? Entendi. E aí eu segui fazendo série de gameplay por muito tempo, tanto que eu fiz uma recentemente de Resident Evil 4 Remake, só que hoje eu me vejo como um criador de conteúdo mais, assim, especializado. Eu não me vejo mais como o cara que tá, tipo, bombando, que os vídeos explodem, porque a plataforma tá mais saturada, e o público de games mudou, porque hoje em dia o cenário mobile é muito maior, Com né? certeza. E eu acho que a gente tem também muito mais canal no YouTube, muito bom. Antes as barreiras de entrada eram maiores. Você falou ali de qualidade de imagem. Nem todo mundo tinha condições de comprar uma placa de captura. Se tinha, não sabia qual comprar, não sabia qual microfone comprar, qual câmera comprar. Hoje isso tudo tem mais informação e mais produto, é mais acessível, né? Não era tanto antes. É verdade. E, enfim, hoje eu me vejo como um criador, assim, de, cara, vídeos de ensaio, documentários, né? Produções. Eu faço início de gameplay, mas eu me vejo indo cada vez mais para os vídeos mais scriptados, roteirizados, mais trabalhados. Eu quero levar um conteúdo que é menos, assim, saturado, menos competitivo, né? Série de gameplay, hoje tá muito saturado. Mas se eu gravar um vídeo sobre o Wii U, não só vai ter muito menos gente fazendo conteúdo disso, mas se for um vídeo altamente produzido, eu sei que eu consigo me garantir na qualidade de produção, porque o meu editor, os meus editores são muito bons, e a Sensacional. parte de roteirizar e capturar eu acho que eu consigo fazer bem, e comunicar. E assim, se tiver um outro vídeo tão bom quanto o meu, melhor que o meu sobre o Wii U, a gente não vai competir, porque a minha visão do Wii U vai ser diferente de quem tá produzindo o vídeo. Mesmo que a gente tenha visões iguais, a apresentação vai ser diferente. Então eu acho que eu tô entrando num tipo de produção que é uma área menos competitiva e que atrai um público mais diferenciado também, uma galera que é mais engajada com games. Eu não ligo de sacrificar views, porque eu tô num ponto da vida que eu tô bem tranquilo também, sabe? Eu tô bem realizado com o que eu conquistei com o YouTube. Eu tenho um acervo grande de vídeos no canal que me geram também uma renda passiva ali, praticamente. E os vídeos novos quase todos têm patrocínio, então eles se pagam, no mínimo. Tem vídeo que eu faço que eu sei que não vai nem se pagar, mas assim, eu tenho uma paixão por aquilo, então eu Você faço. gosta, né? É. E eu faço questão de remunerar bem a minha equipe também, né? Meus editores, quando o vídeo tem patrocínio, colocam um multiplicador no valor que eles recebem. Que legal. E a diária deles também eu faço questão de ser um valor bacana, pra todo mundo ficar feliz e motivado. É o justo, né? E como é que você faz essa reunião de pauta, de roteiro? É semanal? Você grava o vídeo, faz o roteiro, manda pra eles editarem? Então, Como é o que me funciona isso? inspira, né? O Wii U, eu fui assim, cara, a eShop vai fechar. Pô, o Wii U é tão legal. Ok, aí eu peguei o Wii U, liguei ali, fiz um monte de captura de gameplay, eu escolho os jogos que eu quero, né? Uhum. Mostrar no vídeo. Faço as capturas, gravo as mídias físicas, né? Eu filmo. E nisso eu já sei o que falar de cada jogo, aí eu penso na introdução. Pô, Wii U. Ah, vamos dar uma visão geral dos consoles da Nintendo. E foi o que eu fiz. É muito assim no que tá me inspirando. Entendi. Não, mas aí você passa isso pra eles editarem, pros seus editores. Aí eu faço todas as capturas de gameplay. Aham. Eu tenho um canal de acervo no YouTube que eu não divulgo, Não mas divulgado, aham. que eu só coloco captura bruta de gameplay.
Pra não ficar Entendi. ocupando espaço no HD. Então Entendi. eu gravo e upo pro YouTube o arquivo bruto. E eu Que vou legal. deixando lá. Então os editores baixam direto desse canal de acervo no YouTube, que eu libero pra qualquer um quiser usar também, né. Que legal, Edu. É bem tipo, se alguém precisar, é Gameplay Library Free to Use. Entendi. Quem Tudo isso precisar de junto. qualquer coisa tem lá. Lá tem um monte de captura de gameplay, tem uns 300 vídeos, 400, só de captura bruta. Aí eu digo onde eu capturei, tudo pra poder arquivar direitinho aquilo, né. Aham. E os editores baixam, e aí eu faço o script, e eu leio o script no teleprompter. Eu sempre dou uns 2, 3 dias antes de gravar pra ver se eu tenho alguma ideia pra acrescentar ou tirar. Mas eu gravo e eu mando o script. O vídeo do 3DS, por exemplo, foi um que eu fiz um script e gravei. E eu gravei uma versão improvisada pra ver qual ficava melhor, e o meu editor usou um mix dos dois. Legal. Entendi. Porque com o script fica um pouquinho menos natural, né. É, verdade. Então a gente fez mas é assim, é o que me inspira, né. E aí, de acordo com o calendário de lançamento, Resident Evil 4 Remake, putz, eu ia cobrir, né, com certeza. Tinha. O Zelda Tears of the Kingdom, eu vou cobrir, É. mas nas janelas eu vejo o que tá me inspirando. Hoje de manhã, eu tinha uma janela de 1h30 mais ou menos antes de uma reunião. "Ah, o que eu vou fazer? Ah, vou zerar Metal Slug", zerei Metal Slug. E depois eu vou, faço um roteiro e faço um vídeo, sabe. Você gravou, entendi. Você tem o É. gameplay pronto. Aham. É, Muito bom. tipo isso. Quantos vídeos por semana Ah, de meu, na gravação? época que eu fazia série de É, gameplay, eu gravava às vezes 1 por dia, 2 por dia. é, Mas agora, 1 por semana, entendi. 1 a cada 2 semanas, 2 por semana, É. depende. Você tá na fase zen, né, não foi o seu youtuber, o O contato meu do youtuber gerente que de falou? conta do YouTube falou que Isso. eu atingi o nirvana. Não, é porque eu tô bem zen, eu tô bem É, tranquilo. é, Mas acho que é um pouco vem com a maturidade, o tempo de plataforma, claro, claro. né, estabilidade financeira, não tô naquele corre mais, né. E É, você eu trabalho com um agente muito bom, que também fecha publi pra mim, então é. quando tem a publi garantindo a parte financeira, eu não preciso me preocupar com ficar lançando um monte de vídeo, né. Isso você falou uma coisa muito certa, né, e você não é um cara que fala muito mal do que tá acontecendo, nem da plataforma, nem de nada. Você Uhum. tem hora que irrita e tal, tudo mais, eu já vi você, falando um pouco sobre isso, mas não é uma coisa que você fica toda hora falando, como a Aham. maioria fica e aí você não quer nem assistir o vídeo, porque você É. fala: "Pô, mas eu não tô aqui pra ver você reclamar, eu tô aqui pra ver o seu É. conteúdo", né. É engraçado. Por isso que eu tenho tentado ser mais direto também, eu É, acho que quando eu faço script, é, eu consigo, sei lá, em 8 minutos falar o que eu falaria improvisado em 15, então o vídeo ele fica mais conciso. é, E eu não esqueço de falar coisas importantes, então por isso que é importante às vezes eu usar o teleprompter. é. O vídeo fica melhor pra quem assiste. Aí fica muito bom. É. E não parece, né, não parece que é roteirizado, parece que tá vindo da Uhum. sua cabeça Eu ali. tento escrever de um jeito que eu falaria normalmente, né. É, muito bom. É. Edu, você falou que o primeiro jogo da sua filha foi que zerado, né, foi o Mario de Wii, né? É isso? De Wii U. O da minha filha foi assim, É. por conta, ela já zerou Peppa Pig, ela zerou o jogo do Paw Patrol, a Patrulha Canina, e o PJ Masks. É. Junto com ela, eu zerei o Mario U. Mario U, isso. O Mario U em co-op. Ah não, mas antes disso a gente zerou o Yoshi's Crafted World em Tá. co-op. É, E estamos jogando o Mario 3D World agora em co-op. que legal. Eu tenho uma história muito legal com eu tenho 3 filhos, tenho uma filha de 19, Aham. e o primeiro jogo que ela jogou comigo foi o Mario de Wii, o Super Mario Bros. Wii. Nossa, é muito bom esse jogo. Hoje eu tô indo com a de 12 e o de 5 pra ver o filme do Mario. Então, acabando No essa gravação, estamos indo. Todo mundo Nossa, de chapéu, todo animal. mundo de camiseta, é nesse nível que eles estão sendo criados. Animal, animal. E Putz, e muito bom. e eu queria fazer esse comentário, porque a minha filha de 19, a gente foi nessa feira de retro gaming agora, né, no Aham. sábado, ela estava em casa, ela estuda numa faculdade, longe, mas ela veio pra casa. E ela achou umas obras feitas por um artista lá num dos stands, adivinha, ela comprou 2 obras do Star Wars. Aham. E aí eu até falei para o artista, falei: "Eu fiz um bom trabalho aqui, porque eu não preciso falar nada, ela escolhe já uma coisa que Aham. é ligada à cultura nerd ou cultura do pai dela", né. Cara, isso é pra sempre, cara, você vai ver, elas
ela não vai largar isso e Não, a vai minha fazer filha, parte ela dela, né. sabe o nome de tudo que é personagem do Mario. É muito legal, Tipo, né. ela sabe, sei lá, o nome da, tipo, Daisy, Rosalina, o Waluigi, o Wario, ela sabe, tipo, o nome do Lakitu, Koopa Troopa, Goomba, Que né, legal. tipo, Mario, Luigi, Peach, Toad, nem se fala, É, Toadette. Meu, ela sabe, tipo, tudo, assim, que legal. realmente apaixonada. É. Não, então, e levam pra vida, né, isso que é bacana, você vai ver É. que isso vai e fica marcado. Os games fazem isso, né, como a música, quando toca a música, você lembra daquele momento que Uhum. você estava naquele momento que a música tocou. O game é a Sim, mesma coisa, né, você lembra a primeira vez que você jogou. sim, não, é incrível, assim. E eu amo o mundo dos games e, tipo, É, eu não me vejo não jogando videogame, assim, um dos meus maiores prazeres, assim, é jogar um bom jogo, sabe. E eu tenho me dado a liberdade de, assim, não precisar mais depender do jogo que tá bombando no YouTube, sabe. Eu nunca fui sei. de ficar fazendo vídeo só por fazer, porque tá bombando o jogo, É, mas eu tentava surfar mais as ondas daquilo que eu sei que eu gosto. é, Mas agora, assim, Like a Dragon Ishin, tipo, cara, não é um jogo popular, ainda mais no é, Brasil. E, é. meu, eu peguei, joguei, era um lançamento que eu queria jogar, curti pra caramba, Curtiu? assim, fiquei mais realizado do que se eu tivesse pego algum jogo de franquia grande pra jogar só porque ia ter mais nome no título, sabe. Sei, sei, com É. certeza. Edu, qual que é a dica que você dá para quem está começando agora a fazer conteúdo no YouTube? Eu sou uma pessoa que começou há pouco tempo no YouTube, eu já tinha o Pod Mais Joga nas mídias de podcast, né. Uhum, E eu tô sofrendo muito, porque enfim, a plataforma, ela ela é muito direcionada para quem já tem bastante views e bastante número, uhum, mas para quem está começando, ela não entrega muito. Então você tem que produzir e, é claro, todo o trabalho, gera um pouco de sacrifício, então, se você quer crescer, tem que colocar a cara lá e fazer. Mas uhum. que você acha que ajuda quem tá começando agora? Com certeza, ter um bom combo de thumbnail e título, Boa. isso é bem importante, e eu acho que vale muito a pena você pensar bem menos em ter palavras-chave no título, e pensar bem mais num título que chama a atenção da galera. Que legal. Você não precisa no título colocar nome do jogo sobre o qual você tá falando, né. Acho que é mais importante você ter um título que instiga a curiosidade das pessoas, sendo justo com o conteúdo do vídeo, é óbvio. Uhum. E eu acho que, assim, o mais importante é fazer um vídeo que as pessoas, uma vez que abrem, não conseguem parar de assistir. É, boa. Então, assim, aqueles vídeos que são direto ao ponto, que se aprofundam de uma maneira interessante, que mantém a retenção alta. É, Porque o YouTube é retenção, a pessoa abrir teu vídeo e assistir ele inteiro. Que se o vídeo a pessoa assistiu ele inteiro, o YouTube vai recomendar. E se a pessoa assistiu o vídeo inteiro, ela gostou tanto daquilo que ela vai contar para os amigos, ela vai compartilhar aquilo. entendi. E aí eu sinto que o YouTube hoje em dia ele valoriza muito, assim, você entregar sempre um tipo de conteúdo que a mesma pessoa pode assistir. O que não é muito bom pro meu canal, né, porque, É, assim, uma hora eu faço série de gameplay do Resident Evil 4 Remake, daqui a pouco eu tô publicando um vídeo sobre o Wii U, aham, e, entendi. assim, como série de gameplay tá super saturado, eu estava até te falando antes, né, da gente começar a gravar, eu tô pensando em deixar um pouco de lado série de gameplay, porque é algo que já é mais desgastante pra mim hoje em dia e é muito saturado, e ficar mais nas grandes produções. É. Porque eu tô sempre entregando um conteúdo pra com potencial pra assistirem, né. E Do pra que eu assistir entregar um inteiro, jogo, com depois certeza. outro, depois outro, depois outro, em série, aliena demais o público. Eu acho que se eu fizer sempre produções especiais, tem mais chance das pessoas quererem assistir todo upload novo meu. Com certeza. E, assim, prende muito o jeito que você tá fazendo, tá sendo muito bacana, usando a Valeu. ferramenta do Instagram também, né, que é um bom jeito de divulgar, né. Sim, eu hoje em dia não curto usar rede social. Aham, Eu olho o Twitter uma 2 vezes por dia e às vezes coloco alguma coisa lá, e aí o Ale que cuidava da minha fanpage no Facebook e ainda cuida, eu pedi pra ele cuidar do meu Instagram. Então eu entendi. sei o que tá sendo postado lá, mas eu não preciso fazer o operacional. É, Porque eu não abro o Instagram pra olhar feed, eu não abro o TikTok pra olhar feed, entendi. no YouTube eu não tenho consumido shorts, só vídeo de longo formato. Pra mim é muito bom pra minha saúde mental eu ficar longe das redes sociais.
É. Eu fico mais produtivo, eu curto mais o meu dia, eu aproveito mais a minha família. Pra mim, assim, eu tento ter um conteúdo diferenciado nessas plataformas, mas eu tento não ficar usando elas muito. Entendi. É. Não, eu acho bem saudável. Vamos falar É. assim, acho que faz sentido. Eu acho que é melhor. Fica a dica. Mas o YouTube é o que eu uso. Entendi. YouTube formato longo de vídeo eu uso porque é onde eu vou assistir um negócio que vai ser relevante, divertido, que eu vou levar no meu dia a dia, sabe? E o futuro, o que você acha que vai ser? Aonde vai tudo isso? É difícil, né? É porque eu acho que, sim, a gente tá nesse boom de inteligência artificial, É. mas eu não acho que existe uma inteligência artificial que consegue substituir a paixão que a gente tem pelos games, no sentido do nosso, né, do meu trabalho como criador de conteúdo, você como criador também. Eu não acho que uma inteligência artificial consegue substituir a paixão e a bagagem que você tem com games. Correto. Eu também concordo. E eu não acho que essa paixão a gente consegue substituir na apresentação de um vídeo. Dá para o cara fazer um vídeo sobre especificações de um produto usando inteligência artificial. É. Mas isso não dá para você substituir a experiência genuína que você teve como humano com um produto, né? Concordo. Eu acho que o mundo dos games vai seguir esse formatinho aí de jogos indie com ideias fantásticas e produções diferenciadas, mas que podem se perder no meio de centenas de lançamentos indie, e grandes produções ficando cada vez mais cookie cutter, né, que a galera fala, cada vez mais quadradinha, aquele formato Ubisoft, né, que todo Far Cry tá igual, todo Assassin's Creed ficou igual, e com umas poucas empresas conseguindo fazer jogos que se destacam, tipo a Nintendo, tipo a Naughty Dog, né? A EA tem tido um bom momento, pelo menos com o Dead Space Remake, eu achei que ela fez um trabalho bem bacana, Muito e talvez bom. com o Star Wars Jedi Survivor, a From Software com Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro, né, Elden Ring, mas eu senti que tá tudo ficando muito igual, eles estão tentando seguir com a mesma formulinha e fazer jogos idênticos, né, só muda o protagonista e o ambiente, e isso não é bacana, mas eu sinto as empresas fazendo isso. Entendi. Bom, Edu, pra gente terminar nosso papo, eu vou fazer um quiz rápido aqui. Você só pode falar um jogo, tá? Beleza. Então você vai ser bem injusto e tá tudo bem. Tá bom, tá A bom. gente vai viver com isso, não tem problema. Qual é o jogo na categoria de luta pra você? Street Fighter 2. Boa. Button Smasher. Aquele que você tem que ficar... Eu acho que até pode ser um shoot 'em up, alguma coisa assim, vai. Cara, eu vou falar o Metal Slug, porque no Metal Slug você fica tá pra ficar tirando o tempo inteiro. Exatamente. Aventura. É porque no Aventura entra tanta coisa, eu vou colocar o The Last of Us. Boa. Eu sabia que você ia falar em algum momento. Terror. É que o Resident Evil entra no terror? Entra, pô. Resident Evil 2 Remake. Exato, eu adoro esse jogo. Corrida, que você é amante de corrida que nem eu, você pode ver que tem o boné do Senna atrás de mim aqui, em algum lugar. Então, é que eu não sou tão fã de simulador de corrida. Eu prefiro correr na vida real, né? Então eu vou falar de Diddy Kong Racing. Que foi o que mais marcou você, né? Uhum. Verdade. Esportes em geral. Você tem que escolher um jogo pra levar pra uma ilha e jogar pra sempre. Esporte. Nossa. Que difícil, meu. Porque o que mais me marcou foi o Winning Eleven. O meu também. Eu acho que o Winning Eleven, por ter sido o que eu mais Pela joguei. história, É. Um melhor jogo de 8 bits pra você. Mario 3. O meu também. 16 bits. Chrono Trigger. Boa. E aí um difícil agora, 32. Final Fantasy 9. Boa. Ó, eu vou falar aqui, se você não quiser responder, eu entendo. Porque tem muita gente que é polarizada. Mas Sega ou Nintendo? Nintendo. E PlayStation ou Xbox? PlayStation. Boa. Mas eu falo sem medo, porque eu jogo
todos. Então. E assim, eu não deixo de jogar um jogo porque tá em tal plataforma, né? Porque tem gente que fez. Já lembro de vídeo maldoso falando de você, que você era uma coisa, que você era outra. Tem Sempre tanto. vai ter. Meu, impressionante isso. Por exemplo, esse ano eu zerei o Hi-Fi Rush, que é exclusivo Microsoft, e pra mim foi a grande surpresa do ano até agora. E eu joguei no PC, e eu só joguei no PC porque o Hi-Fi Rush eu fiquei sabendo dele antes dele ser anunciado. Ah, entendi. E aí eu recebi a versão de Xbox e o código ele tava com algum problema de back-end Entendi. que o jogo não tava rodando. Entendi. Então o código liberava o jogo, mas não dava pra baixar. Boa. E normalmente, quando eu recebo o jogo antes do lançamento, eu resgato o código e baixo. E eu queria jogar no Series X, esse Sim. jogo, mas a gente não conseguiu. Aí depois de um dia eu falei, manda da Steam, então. Aí eles mandaram a versão da Steam, mas assim, Ori and the Blind Forest, pra mim, é um dos melhores plataforma 2D, Metroidvania, que é, mas não é, né? É. De todos os tempos. Acho que tem a trilha sonora mais bonita que eu já ouvi, eu acho, esse jogo. Então, É lindo, né? quando eu falo PlayStation, é porque assim, eu prefiro no geral, mas não significa que eu necessariamente vou gostar de algo de PlayStation e de forma alguma significa que eu vou deixar de gostar de algo de Xbox. E o que eu falo, tudo bem, você não precisa escolher, tá tudo certo. Você pode jogar os dois. Mas é o que eu faço, né? Não é? Tanto que eu tava falando lá do Magna Carta 2, é um jogo de 360 que eu curti muito ter, e uma hora eu vou jogar. E Exatamente. por exemplo, o Black, eu joguei. É que agora tá no Xbox via retrocompatibilidade e tal, mas eu joguei no Xbox original, ao invés de pegar a versão de Play 2, que no Xbox original o jogo roda melhor. É bem melhor. É. Com certeza. Aliás, o Xbox original tem muita coisa boa. Talvez pro E Brasil não ele é foi tão acessível divulgado. ainda, né? E ele é acessível. No mercado retrô. Exatamente. Né? Edu, só tenho te agradecer, cara. Pra mim, Imagina! foi um sonho realizado aqui ter falado com Show! você. O Show de bola! Pode Mais Joga nasceu. E eu sempre falei isso para uns amigos mais próximos. Um dia eu vou falar com o Edu, sabe? Então eu E cheguei ali. desculpa que eu te enrolei tanto, mano, mas foi tanta coisa rolando assim, e eu fui te enrolando e aí acabo esquecendo, aí no fim das contas eu falei, não, vamos fazer e foi. Eu te agradeço muito por isso. Imagina, cara, não tem problema nenhum. Eu sei da agenda e sei como não é fácil. E você tá dando atenção para um canal pequeno, mas que é muito apaixonado. Então eu agradeço muito por isso, porque o que eu Não, quero é imagina. levar isso para as pessoas e esse bate-papo entre os colecionadores, que é o que eu faço, é muito legal porque você acaba sabendo como é que começou, aonde veio, da onde Sim. foi. É isso que eu quero trazer. E é uma turma muito legal, tipo, a galera que curte, assim, é muito legal e a maioria vai ter um conhecimento que você não tem, que eu não tenho, sabe? Exatamente. Então eu sempre vou ter o que aprender contigo, você vai ter o que aprender comigo. É. Com o Luiz nem se fala, né? Porque É. o Luiz e o Kogu, duas bibliotecas ambulantes ali. O Luiz acho Impressionante. que tem um conhecimento de jogo físico, né? De hardware, que poucos têm. Talvez só ele tenha, né? No nível que ele tem. É. E com o Kogu de jogos zerados, né? Assim, o cara zerou a biblioteca inteira do Master System, cara. É para poucos, né? Fora todo o resto, né? É. Então, assim, eu tô sempre aprendendo com eles e é muito bacana conhecer mais gente dessa galera. Muito bom, Edu. Se alguém no planeta ou que mora em Marte não sabe aonde te encontrar, você quer falar a sua mídia social aqui? Claro, BRKS Edu em É. tudo. O que eu É. uso mesmo hoje em dia, YouTube, para fazer produções aí sobre o mundo dos games, não é só sobre jogo antigo, é sobre lançamento também. No Instagram, Reels, também sobre jogos atuais, jogos antigos. TikTok. Twitter, às vezes eu coloco alguma coisa. Tá. Instagram falei. Fanpage é mais zoeira. É. No Facebook. E é isso. Que legal. BRKS Edu em qualquer lugar. Edu, eu vou estar na feira de Portland, que é a maior feira de retro game, em outubro, com um stand lá. Então, se você quiser, a gente Quando que conversa é? em outubro, dia 13, 14 e 15. Você tá ligado que bate com o BGS, né? Sei, eu sei. Tanto é que a gente tá vendo se a casa do videogame vem ou não. Mas se você tiver por aí, alguma coisa aconteceu, ia ser muito legal ter você com a gente lá. Você sabe que você tem um lugar para ficar na E o feira. Luiz tá em Portland também, né? Luiz mora lá, exatamente. Eu tô querendo dar uma
entrada na coleção do Luiz e talvez algumas coisas sumam de lá, misteriosamente. Mas eu tô Ele vai querendo dar ver. uma passada lá pra... O Luiz já fez o convite, É. então Como você tá vamos ver. convidado para vir pro Colorado, a hora que você quiser. Aqui tem bastante coisa de retro game, E o quando vocês cenário é bem estiverem em forte. Ontário, tem que dar um toque também, É, porque com por aqui certeza. não é que nem, tipo, uma cidade grande, É, mas dentre Hamilton, Toronto, Niagara Falls e tal, tem o que ver. tem bastante coisa. Eu tava aí ano Tem, passado. Eu morava em tem. Maryland, né? Então passei por aí, Aham. muito maravilhoso, É, sensacional. não, por aqui tem o que ver. Tanto que É, boa parte da minha coleção, a maior parte, eu formei aqui, né? é, como eu também aqui. É, Edu, muito obrigado de novo. É um imagina. prazer. NTzada, por favor, se inscreva no canal, dá uma força aqui, dê like nesse vídeo, porque ajuda bastante o engajamento. Ativa o sininho para notificações de novos vídeos. E, se você puder, vai lá no search, põe em canal NT Games Brasil, ajuda o engajamento e mostra para outras pessoas que esse canal está sendo procurado e a gente está tentando trazer mais e mais as histórias desses colecionadores aqui para vocês. Edu, eu termino o show aqui falando jogue videogame. Você quer me dar a honra de terminar o show ou não? Jogue videogame. Valeu, gente. Obrigado.